A história começa dentro do Palácio Real, onde um jovem garoto chamado Van acorda do nada com uma grande cama ali e levanta as mãos diante do rosto. Ele se sente confuso, inquieto, se perguntando por que suas mãos parecem tão pequenas e fracas. É então que a verdade começa a se infiltrar lentamente na sua mente. E ele percebe que foi reencarnado da sua antiga e miserável vida. Numa vida anterior, Van levava uma existência monótona e vazia. Trabalhava num emprego sem futuro, que pagava muito mal, mal o suficiente para cobrir só o aluguel e as contas bancárias, e todos os dias pareciam iguais, né? Sua vida era cheia de estresse, tédio, arrependimento, mas por alguma razão o universo decidiu dar a ele uma segunda chance e trouxe para outro mundo. Ele renasceu como jovem senhor de uma vila remota ali. Então Van desce cuidadosamente da cama e sobe embora. Prédios altos, vastas terras, o céu tranquilo, tudo se estende diante dele. Só que antes que ele possa apreciar a paisagem por muito tempo, a sua criada Tio corre até ele em pânico e manda que ele desça imediatamente, dizendo que aquilo é perigoso. Afinal de contas, Van deveria ter apenas 2 anos de idade naquele momento. Por isso, Tio congela em choque quando ele responde calmamente usando palavras claras avançadas. Ouvindo sua própria voz, Van percebe que de repente possui memórias do tempo que ele já passou vivendo nesse mundo. E essas lembranças se misturam às memórias da vida passada no Japão, confirmando completamente que ele agora é reencarnado. Cerca de 1 hora depois, Van se senta para jantar com o seu pai e seus irmãos. O ambiente está silencioso, preenchido por um clima estranho e constrangedor. Depois de alguns longos minutos, o pai de Van, Jalpa, ele decide quebrar o silêncio perguntando ao seu filho, Jart, o que ele pretende estudar naquele dia. Jart fez uma breve pausa antes de responder que irá estudar fogo, que seria magia e também informações de batalha. Em seguida, Jalpa fez uma pergunta ali para o seu terceiro filho, e responde que também vai estudar magia. Por fim, Jalpa se volta para Van e pergunta o que ele irá estudar. Van responde que honestamente, dizendo que ainda tem muita coisa que ele não entende, então deseja primeiro aprender sobre a história e a cultura do país. Os irmãos estremecem de incredulidade ouvindo a sua resposta. Eles não conseguem entender como que o seu irmão de só 2 anos soa muito mais inteligente do que eles. Jalpa então cai na gargalhada e admite que está impressionado com a inteligência e o potencial de Van, de sua idade tão jovem. Ele compartilha que tem grandes expectativas de que Van herde a forte talento da magia do fogo, assim como ele e a mãe de Van também. Jalpa explica que o teste de aptidão mágica, nesse mundo, aptidão mágica é tudo. A magia se divide principalmente em 4 elementos: fogo, água, vento e terra. Mesmo que outros tipos de magia existam, qualquer magia fora desses 4 elementos é fortemente desprezada. Depois do café da manhã, Van então vai para a sala de estudos, onde as criadas lhe dão uma explicação simples sobre a vida e a sociedade, como que funcionam nesse mundo. Assim que terminam de falar, o mordomo já caiu uma grande pilha de livros sobre a mesa de Van. Esse mordomo é um cara excepcionalmente habilidoso, que serviu o pai de Van por muitos anos. Ainda assim, o Van sente muito medo dele. Sparta diz que ele já sabe que Van começou a aprender a ler e fazer contas simples, então pergunta de onde que ele progrediu. E aí o Van admite honestamente que ele ainda não consegue ler direito, né? E que em matemática ele só sabe somar e subtrair. Sparta, ele sabe que Van é capaz de muito mais, então decide assumir pessoalmente o papel de tutor dele. As lições de Sparta rapidamente se transformam num verdadeiro pesadelo para o Van. Treinamento muito rígido, longo, exaustivo, sem espaço para desculpas ou descanso. Só que graças a essas aulas severas, Van aprende a ler e escrever em apenas algumas semanas. Depois de 2 anos completos de estudos ininterruptos, Van finalmente completa 4 anos de idade. Ele começa o treinamento com espada. No início, é o cara absolutamente péssimo. Ele perde várias vezes, que estão se preparando para se tornar soldados, né? Conseguem lutar de igual para igual com eles. Van percebe que os movimentos dele são simplesmente fáceis de se prever. Muito tempo depois, Van decide dar uma pequena pausa para poder beber água. Nesse momento, o vice-comandante dos cavaleiros ele entra no local e educadamente pede para ver as mãos de Van. O cara examina cuidadosamente suas mãos e fica chocado, percebendo que Van não possui calos nem hematomas. Isso sugere que ele não vem treinando com a espada por muito tempo. Van admite que isso é verdade, explica que tem estado muito ocupado com os estudos ultimamente. E diz a Van que Esparta tem feito que ele estude 3 a 4 vezes mais do que o normal. Ele afirma que está disposto a conversar com Esparta sobre reduzir o tempo do estudo do Van, né, e aumentar o seu tempo de treinamento, já que a vida não é feita só dos livros. Então promete que, se Van tiver um tempo para treinar, ele moldaria para se tornar o maior espadachim de todos os tempos. Van responde que não tem necessidade de falar isso com Esparta, porque ele acredita que consegue administrar tanto os estudos quanto o treinamento. Ele concorda com ele, mas sugere que deveria se tornar um instrutor de treinamento de Van para poder garantir que ele esteja seguindo o caminho certo. Treinar com D rapidamente transformaria em um outro pesadelo vivo. D submete Van aos exercícios extremamente intensos, com quase nenhum tempo de descanso. Mesmo assim, Van não pode. Pela primeira vez na vida, ele sente uma sensação de realização, né, que nunca teve na vida passada. E com essa percepção, Van decide que vai aproveitar uma vida divertida e significativa nesse novo mundo.
Um ano depois, ele completa 6 anos de idade. E a essa altura, a rotina interminável de estudar e treinar, um após o outro, começa a parecer entediante e exaustiva. Ele percebe que as coisas, se continuarem desse jeito, nunca iam trazer uma vida para ele, a vida nunca ia ser divertida, como ele prometeu a si mesmo. E a partir desse momento, o Van decide que vai começar a agir como uma criança normal e passar o tempo se divertindo. Certo dia, ele diz à criada que quer sair para brincar. Assim, ela leva ele ao mercado. Ivan fica maravilhado com a quantidade de pessoas diferentes, sons, itens, tudo sendo vendidos ao seu redor. Enquanto ele caminha pelo mercado, o Van ele se distrai ali com um enorme edifício conhecido como a Câmara do Comércio Mary. Enquanto observa o prédio, admirado com a cena perturbadora, de repente se desenrola nas proximidades. Uma criança presa com algemas e correntes é arrastada pelo mercado. Ivan imediatamente pergunta ao homem por que a criança está acorrentada. O homem responde friamente que estava vendendo o próprio filho como escravo, dizendo que como a criança pertence a ele, ele pode fazer o que ele quiser. A criada explica a Van que é comum, né, algumas famílias pobres venderem seus filhos que não conseguem sustentar, porque os escravos tornam suas vidas mais fáceis. Van admite que é algo cruel e doloroso de ver, mas também sente que tem um pouco do que possa fazer para mudar isso, né? Nesse momento, uma mulher chamada Rose se aproxima e cumprimenta Van, dizendo que é uma honra servi-lo. Van pergunta quanto o homem receberia por vender o filho, e Rose explica que o preço depende da aptidão mágica. Depois de descobrir que o menino possui aptidão para furto, considerado muito baixa, ela diz que a criança não deveria ser vendida por mais de 3 moedas de prata. E ouvindo isso, o homem fica furioso e começa a chutar o filho várias vezes, gritando com ele por ser inútil. Depois ele agarra o garoto e fala que eles vão para uma outra loja. Ele quer libertá-lo. Só que quando o Van descobre que Kamshin não tem para onde ir, ele sugere que venha morar junto com ele. Um dos guardas se manifesta, né, e alerta o Van de que o Marquês pode não aprovar que ele leve um garoto desconhecido para casa. Só que se o menino for registrado como escravo de Van, não vai ter problema. Van pergunta a Kamshin se isso seria alguma coisa aceitável, e ele concorda. A partir desse momento, o garoto se torna oficialmente escravo de Van. Rosalie então informa que antes de qualquer coisa ser finalizada, eles precisam concluir o contrato de escravidão. Tanto o Van congela, sem hesitar, ele entrega o biscoito a Kamshin e pede para que vá avisar dele que ele não está por perto. Van sabe muito bem que não tem como sobreviver a mais de uma sessão brutal de treinamento. Kamshin então faz o que foi dito, saiu para avisar o Day que o Van não estava disponível. Day ficou claramente desapontado, né? Mas, como ele ainda quer treinar alguém, ele decide pegar o Kamshin no lugar e começa a treinar ele no lugar do Van. Mais 2 anos se passam, Van finalmente completa 8 anos de idade. Isso significa que chegou a hora dele fazer lá a aptidão mágica, né? Oficialmente ele tem que ser testado. O teste se torna um assunto de toda a cidade. Nobres, servos, soldados e até os mercadores estão ansiosos para ver os resultados. Muitas pessoas acreditam que Van vai demonstrar um talento forte, especialmente porque os seus pais eram dotados. E depois que seu pai sai, o irmão mais velho se curva profundamente pedindo desculpas a Van por ter sugerido algo tão humilhante. Van diz que não há necessidade de se desculpar, porque se não fosse por ele, teria com certeza morrido nas mãos do seu pai. No dia seguinte, Van arruma suas coisas e se prepara para partir em direção à vila remota. Surpreendentemente, ele sente uma certa empolgação, né? Acreditando que não haveria muito trabalho para ele lá pela primeira vez. Talvez ele finalmente consiga viver a vida que ele queria, né? Divertida, tranquila, super suave. E tudo tá parecendo correr bem, até que Dee e Sparta anunciam que vão junto para ficar de olho no treinamento e nos estudos de Van. Daí ele solta um longo suspiro de frustração, já sabendo que aqueles dois vão transformar a vida dele num verdadeiro inferno mais uma vez. Para piorar a situação, um abraço família e até a próxima. Valeu! Durante a viagem, vemos o nosso protagonista praticando com as suas habilidades. Ele transforma um galho em uma pequena espada divina. Cunning pergunta ali se aquilo é uma magia de produção e bem, confirma, comentando que vai começar a testar ela aos poucos, né? Mas ainda não encontrou uma boa utilidade. Depois de um tempo, Tio avisa que estão prestes a chegar, o que deixa o nosso prota animado, e ele diz a Kamshi que, se ela se cansar do lugar, pode voltar até o Marquês, já que, ao que parece, é possível anular o contrato de escravidão. E se ela for com seu irmão, certamente isso vai ser melhor, porque ele vai cuidar dela. Kamshi se recusa, ressaltando que jurou dedicar sua vida a arriscá-la ali, se for necessário, para proteger o nosso querido prota. Van, de alguma forma, ficou corado, né, ouvindo essas palavras e pergunta se aquilo é uma declaração. Sim, brincalhão, não se faça de bobo. Ou pelo menos eu espero que ele não se faça. De repente, a carruagem para bruscamente, perguntando o que está do lado de fora, o que está acontecendo. O Ruivo avisa que a aldeia está sendo atacada, e diante disso, Van organiza uma reunião de emergência. Ao perceber que os bandidos são experientes, ele conclui que a cerca que rodeia a cidade não vai servir de nada contra flechas. Comparando o número de pessoas de os dois lados ali, ele duvida que possam fazer algo. Ainda assim, sugere que ataquem juntos
porque assim talvez consigam detê-los. O líder dos aventureiros questiona a decisão, considerando ela arriscada demais e dizendo que não quer que os seus homens morram. Van explica que aquele é o primeiro domínio do seu senhor e os seus habitantes são os seus súditos. Portanto, se ele não desembainhar sua espada nessa crise, não sabe qual deveria fazê-lo. O líder reconhece o seu cavaleirismo, mas ressalta que isso não é responsabilidade dos aventureiros. Sem outra opção, Van pede que ao menos eles protejam o seu senhor e, se necessário, fujam. Esparta interrompe e se opõe à ideia, afirmando que se Van morrer, aquela aldeia não vai ter futuro. Mesmo que seja governada depois, ele reconhece como um cavaleiro bastante forte e acrescenta que, embora já esteja velho, é um mago dos 4 elementos e que podem confiar nele em combate. Tomando o comando agora, Esparta explica o seu plano. Primeiro, ergueria um muro defensivo, então os aventureiros vão atacar à distância por trás, e quando os inimigos se concentravam neles, Van e os seus homens vão atacar pelos flancos. Assim eles poderão vencer combinando o ataque de surpresa. Van pergunta se eles realmente pretendem ficar e lutar, e Esparta, o mordomo, responde que sim, porque se eles não atacarem a partir do muro, Van e seus homens vão morrer em vão. Van se recusa a permitir isso, mas Esparta pede que, ao menos dessa vez, ele deixe que ele e os seus velhos ossos ali tenham o seu momento de glória. Mesmo assim, Van não quer perder nenhum dos dois, porque sem a ajuda deles ele não vai conseguir desenvolver o seu domínio, então ele declara que ele mesmo servirá de isca. Tilusa se oferece imediatamente e Cunning também. Van detém eles, dizendo que não quer ver os seus entes queridos morrerem ali, o que Kamshin agora é livre e deveria aproveitar mais a sua vida. Por isso, ele cria um outro plano. Ele vai atacar na frente da carruagem, enquanto os outros aproveitam para poder disparar os pontos estratégicos. Questionam sua decisão, mas Van lembra que treina esgrima diariamente com o subcomandante dos cavaleiros, então ele não vai ser derrotado com tanta facilidade. Ele desembanha sua espada e afirma que mesmo que morra, vai ser ali uma honra cair por seus súditos, pedindo apenas que eles abandonem o seu corpo para não prejudicar a sua família. O capitão dos aventureiros se recorda que diziam antes da missão que os nobres eram arrogantes e desprezíveis, tratando mal plebeus e aventureiros. Só que, ao conhecer B, aí, irmão, foi tratado com muito respeito, muita educação, o que fez ele questionar os seus próprios preconceitos. Voltando para o presente, ele se aproxima do nosso protagonista e aceita lutar ao seu lado, a menos dessa vez. B diz que não é necessário, mas o capitão responde que não pode ignorar um garoto disposto a morrer. Caso contrário, ele e seus próprios companheiros desprezariam. A maga dos aventureiros ressalta que quando ficou surpresa ao ver um nobre disposto a dar a vida pelos seus súditos, já que todos os que conheceu antes eram só palavras vazias. E isso surpreendeu de alguma forma o protagonista, que chama pelo nome, Puriel. E ao ouvir isso, ela admite que gosta dele, porque até lembra o nome deles, e para isso pode confiar sua vida a ele. Dain coloca-se na frente ali como um cavaleiro de serviço da casa do Marquês. Proteger o Senhor Van é proteger o futuro da família. Esparta, no entanto, não pode permitir um plano tão imprudente e que avisa que, quando a batalha terminar, ele vai ensinar o Van o peso de ser herdeiro. Então, modifica o plano. Primeiro, ergueria um muro defensivo para permitir o ataque à distância, pela esquerda e pela direita, e todos respondem, entendido, e iniciam o plano. Os cavaleiros ficam surpresos ao perceber que Esparta não é apenas um simples mordomo, porque a sua magia da terra é extremamente poderosa, erguendo vários muros enormes. Um companheiro comenta que se Van tivesse sido impedido, ele mesmo teria arriscado a vida no seu lugar, porque o garoto lhe agrada muito. Ambos se mostram satisfeitos com a postura de Van, desejando que um dia ele se torne rei. Dentro do muro, vários arqueiros disparam flechas, decidindo que eles vão tomar a aldeia, Até que eles começam a ser atingidos por flechas vindas de trás. Ninguém entende de onde vêm os ataques, até perceberem uma abertura na parte traseira, onde Puriel estava acompanhado de 2 arqueiros. O líder ordena que os ataquem, mas D acaba surgindo ali, investindo contra todos. Enquanto o outro aliado corta vários inimigos. O plano segue perfeitamente com os bandidos distraídos e o restante dos cavaleiros e aventureiros entra em combate. O companheiro loiro, apesar de gordinho, derrota vários com uma grande velocidade, chamando eles de lentos. Outro também cumpre os seus papéis, enquanto o D avança ali envolto de uma aura intimidadora. O líder dos bandidos tenta fugir pelos fundos para poder capturar o que estavam ali, quase que tira a vida da maga Puriel, e nesse momento, Van chega e dá um corte elegante ali nas pernas do inimigo, derrubando ele no chão. Kamshi finaliza com um golpe no peito, excelente trabalho de equipe feito nesse momento, e Van alerta o inimigo que ele pode estar se concentrando ali e pede atenção para frente, Puriel fica maravilhada com a pergunta de quem é aquele garoto. Ao final, consegue reduzir o inimigo sem sofrer muitas baixas, alcançando o melhor resultado possível. E aí, irmão, só falta receber a recompensa, para concluir a missão.
Puriel pergunta se tá tudo bem, e responde que sente certa curiosidade, né? Todos imaginam que seja por causa do garoto Van. Ela confirma e propõe que, mesmo sem muito lucro, gostaria de permanecer naquele lugar. Alguns ficam pensativos, um deles se desculpa porque já tem uma outra missão para cumprir, e Van diz que eles não precisam se preocupar e espera encontrá-los no futuro. Assim, se despedem do restante dos aventureiros. Embora Puriel tenha decidido ficar também, dizendo que Van salvou sua vida e que, portanto, ela precisa retribuir o seu favor, os outros que ficaram comentaram que ele é incrível ter apenas 10 anos e, por tudo isso, acabam concordando que, além de que ele é o único nobre também que eles gostam, porque todos os outros são esculachados, né? Todos estão ansiosos para ver que tipo de domínio o garoto vai construir enquanto decidem ajudar ele ao mais rápido possível poupar tempo. Nesse momento, o tio aparece, né, repreendendo Van por ter colocado em perigo, e o nosso protagonista se desculpa. Logo depois, Dee chega exclamando que a vitória foi formidável, parabenizando ele pelo trabalho. Sparta se aproxima mais uma vez, avisando ali aos aldeões que se reuniram na entrada, e Van agradece, se aproximando do portão, mencionando que é a hora da sua apresentação. Ao entrarem, percebem que a aldeia é grande, mas também que todos estavam muito debilitados e extremamente magros por causa da fome. Aqui é onde nós conhecemos Honda, o chefe da aldeia, que agradece por tê-los salvado, dessa vez. E o Van fica confuso, né, perguntando se isso já tinha acontecido antes. Honda afirma e explica que anteriormente pertencem ao Conde Ferdinand. Os cavaleiros patrulhavam a região, só que isso deixou de acontecer depois que eles passaram a pertencer ao Marquês Fértil. E aí, sabendo disso, Van se desculpa em nome do seu pai, explicando que ainda não está a par da situação das aldeias pequenas. Diante disso, Honda pergunta se isso significa que eles não podem pagar muitos impostos, né? Não valem a pena protegê-los. Então Van responde que não adianta reclamar, isso irritaria um dos aldeões. Mas ele explica também, falando sobre o futuro da aldeia. Ele diz que, embora os nobres tenham sido grande responsabilidade, o problema são as leis impostas pela família real Baronet. No entanto, não podem mudar as leis do reino, pelo menos por enquanto, então só resta buscar algumas soluções. Ele propõe 3 medidas concretas. A primeira, dar à aldeia um valor que o reino não possa ignorar. A segunda é ganhar dinheiro e contratar mercenários. E a terceira, remodelar e desenvolver a aldeia. Uma mulher intervém, dizendo que já tinha pensado nisso, mas que não é nada fácil para eles. Van tranquiliza, afirmando que agora eles o têm como novo senhor. Evidentemente, a reação não é das melhores, então, para apoiar o Van ali, Sparda aparece, se apresenta como um antigo mordomo-chefe da casa do Marquês, afirmando que Van é um gênio, de alguma forma, e Dee também se junta, apresentando-se como um subcomandante dos Cavaleiros de Fértil. Isso anima o chefe Honda, que pergunta ao nosso protagonista se isso significa que ele domina os 4 elementos. Só que o Van esclarece que ele tem aptidão apenas para magia de produção. Ouvindo isso, os rostos de todo mundo mudou, de esperança para tristeza absoluta, porque essa magia é considerada a pior de todas, e isso também acaba desanimando o nosso pequeno protagonista. Nesse momento, o aldeão pergunta sobre os impostos, já que antes cobravam 30% das colheitas. Van então anuncia que vai reduzir para 10% por um tempo. Isso traz alívio a todos. Com essa questão resolvida, Van sugere começar a reforçar as muralhas. Ele pergunta a Sparta se a sua magia de terra, né, permanece com o tempo, e Sparta responde que a estrutura se mantém firme enquanto estiver ativa com a sua mana. Ao perder a mana, ela voltaria a ser apenas um monte de terra. Pro Van, isso já é suficiente, tá? Então ele pede que ergam muros com uma medida provisória. Todos se surpreendem vendo que uma muralha é erguida em segundos, e depois disso Van pede que também façam ali um fosso, né, para poder conter os invasores. Os cavaleiros se oferecem para cuidar da tarefa e, além de preparar as armadilhas e buracos, Van considera isso excelente. Voltando-se aos aldeões ali, ele diz que a cooperação deles vai ser essencial para que a aldeia comece a renascer, né, mais forte do que nunca. Em seguida, o nosso protagonista comenta que ele quer testar um pouco da sua magia de produção. Então ele pega parte do tronco e se concentra. Precisando fazer o calor surgir lentamente do fundo do estômago, ele envia a mana até a ponta dos dedos e visualiza cada fibra de madeira, entrelaçando-se com uma corda. Então ele sabe que quanto mais finas elas forem, ela poderia formar um bloco sólido de madeira. Tio então pergunta o que ele acabou de produzir. Ivan responde que é um bloco de fibra, algo semelhante a uma nanofibra, termo que ele não conhece, mas que faz todos ficarem com uma expressão estranha. Depois de um tempo, alguém passa pelo local e vê todos os blocos que Van criou. Pega um e comenta que está muito leve, mas é duro, e aí ele pergunta como pode cortá-lo. Van permite, mas ao tentar cortá-lo, a pessoa apenas atinge a lança de longe. O cubo ele permanece intacto, mas a árvore acaba danificada. Todos ficam impressionados, ainda mais porque o golpe tinha força suficiente para partir uma rocha, o que significa que Van conseguiu o que ele queria. Algumas horas depois, vemos que Van criou uma onda de mais cubos e até armas, e perguntam se a sua mana ainda não se esgotou, mas ele diz que ainda não sentiu esse desgaste, comentando que a magia de produção consome tanto mana que é difícil criar sequer um único objeto, por isso ele é conhecido como uma magia inútil.
Por pura curiosidade, ele cria uma katana que encanta, né, Kamshin, né, e então decide presenteá-lo. Em seguida, percebe que Tio também parece esperar algo, e aí, sendo um homem, né, que entende bem os sinais, ele presenteia a mulher como um machado, uma escolha bastante inteligente. Pela expressão estranha que ele faz, Van se pergunta se ela não gosta dos machados, e Tio disfarça dizendo que é um machado magnífico, porque ficou fascinado ao observá-lo. Van se alegra por ele ter gostado, mas observando ela melhor, pensa que da próxima vez vai ser um acessório mais bonito para ela. À noite, ele vai descansar e comenta que sente dores pelo corpo todo, já que dormiu com um relento durante toda a viagem. Também se sente sujo, né, por não ter podido tomar um banho, aquele banhozão ideal, e sabe que Tio e Kamshin fingem estar bem, mas certamente estão cansados ali, tão cansados quanto ele. Por isso, antes de fortalecer ainda mais as defesas, decidem garantir as necessidades básicas. Então toma uma decisão, que é construir uma casa. No dia seguinte, todos acordam, os aldeões veem os cubos que Van criou e perguntam o que são. Van então começa a explicar ali, pergunta se eles se importariam se construísse uma casa naquela área, e o velho menciona que ultimamente quase não usam uma praça, né, por exemplo, então considera um local ideal para poder fazer uma mansão do seu senhor. Van agradece e pensa consigo mesmo que quando tiver tudo mais tranquilo, ele vai organizar festas de carnaval. Assim ele se concentra em construir a casa, mentalizando todas as partes necessárias, e na sua mente, desde pilares e arames fincados no chão até a parede do teto também, e estende a sua magia, criando assim uma mansão em questão de segundos. Essa façanha é vista por todo mundo, que fica impressionado com a casa que ele acabou de construir. Todos elogiam e ficam sem palavras. Van fica muito feliz porque a sua magia de produção ela é útil para todo mundo, embora sinceramente pareça que o tamanho da casa tenha saído um pouco do controle. Ao ver o Van conseguindo construir uma mansão tão bonita em apenas alguns segundos, ele percebe que a sua magia de produção é muito mais adequada para governar e administrar uma vila do que magia elemental. Ele acha que a ideia é muito interessante até, e além disso sente que as pessoas se sentiriam mais confortáveis vivendo sob o comando de um senhor que se concentra na magia de produção em vez de uma magia ofensiva poderosa. Comum então acaba correndo dizendo que preferiria viver na vila de Van do que no terrível reino do Lord Jalpa. Van, porém, não leva isso muito a sério, porque ele sabe que Kanzan é claramente tendencioso ao seu favor. Logo depois, Esparta aparece lá, né, se aproxima, explicando que o povo daquela vila realmente precisa de um senhor capaz de melhorar a vida cotidiana de todos, porque ele acredita que Van é a melhor escolha possível. Dee e Orto concordam com isso, ainda chocados com ele ter criado uma casa do nada, né? E Van diz para eles não se preocuparem, porque ele pode construir casas para todo mundo, desde que ele traga madeira o suficiente. Ouvindo isso, os aventureiros e os cavaleiros ficaram extremamente motivados e decidiram transformar a tarefa em uma competição. Em seguida, Rondo e os outros moradores pedem que Van também construa casas para eles, e ao observar as moradias, Van percebe que estavam em péssimo estado. Mesmo sabendo que ficaria extremamente cansado, ele decide ajudar e promete fazer novas casas para cada morador. Ao verem isso, os aldeões começam a comemorar, percebendo que todos vão receber novas casas. Ivan se sente feliz porque a magia de produção, antes que era desprezada por muitos, agora estava ajudando a trazer sorriso no rosto das pessoas. Ele começa imediatamente a trabalhar, usando a sua magia para consertar e construir cada casa até que todas fiquem ali como novas. Ele explica que fez todas iguais para poder evitar algumas diferenças injustas e que, por enquanto, isso seria suficiente, mas no futuro poderia construir casas adaptadas às necessidades individuais de cada um. Os moradores ficam simplesmente muito felizes por finalmente verem mudanças reais chegando à sua pobre vila. Eles demonstram uma enorme gratidão ao Van, e isso já faz ele se sentir uma felicidade genuína. Deixando isso de lado por um momento, Van decidiu construir um simples banho público ao lado da mansão, e os cidadãos ficaram muito animados ao vê-lo concluir isso tudo. Então, ele tinha criado um banho para um uso pessoal, mas ficou contente em saber que os aldeões também poderiam aproveitá-lo. Embora não tenha feito tudo sozinho, ele contou com a ajuda de Common e Pluralá, né, durante a construção. As coisas estavam indo muito bem, e mais tarde naquela noite, Van finalmente tem um momento de tranquilidade no banho junto do Common, né? Cara, depois que o Common sai da água, Van percebe que ganhou alguns músculos, o que deixa um pouco com inveja, desejando ter um físico semelhante ao do cara. E admite, logicamente, que realmente ganhou massa muscular, mas ainda considera magro quando comparado com D. Nesse momento, Day e seus amigos aparecem do nada, sem roupa, sugerindo que todos tomem banho juntos, afirmando que os homens criam laços melhores quando eles estão nus. Van entende imediatamente que é um sinal para ele sair dali, mas o D segura ele, puxando de volta para dentro, insistindo para que ele fique. Depois de algumas longas e constrangedoras horas nessa situação estranha, Van finalmente vai para o seu quarto e se deita ali na sua cama macia e confortável, se sentindo calmo, relaxado, satisfeito com o rumo que as coisas estavam tomando.
No dia seguinte, Van fica feliz ao ver que os cavaleiros aventureiros trabalham arduamente para cada uma vala profunda, embora ainda não haja água suficiente para transformá-la num fosso adequado. Percebendo o problema, ele conclui que precisam encontrar e criar uma fonte de água o mais rápido possível. Assim, elabora um plano em que Esparta usaria sua magia para poder desviar a água do rio, criando uma grande trincheira, enquanto Dei e os outros continuam a escavação manualmente. Depois, Van usaria a magia de produção para reforçar essa estrutura, e enquanto observa o trabalho, Van começa a se irritar ao notar que Dea parece estar se divertindo demais cavando. Ainda assim, fica satisfeito ao ver todos trabalhando juntos ali por um objetivo comum. Ele se lembra que só precisa concluir uma tarefa para finalmente viver a vida tranquila e despreocupada que sempre desejou. Van estima que a escavação levaria cerca de uma semana, mas ao pôr do sol fica chocado ao ver a velocidade que Day e os outros já estavam escavando, tanto que era possível ver a próxima vila à distância. Ele sugere que parem por hoje, especialmente porque Common e os demais ali pareciam muito exaustos. O que mais surpreende é que Day e Sparta ainda pareciam ter energia, mais do que o normal, né, para continuar. No dia seguinte, o canal destinado a armazenar e conduzir a água estava completamente finalizado. Quando a comporta foi aberta, todos observaram maravilhados com a água fluindo suavemente pelo canal. Pouco depois, a vila inteira já estava cercada por um fosso cheio de água. Mesmo assim, Van decidiu que seria mais prudente criar um lago atrás da vila, né, caso chuvas fortes façam o nível da água subir e transbordar. Esparta concorda com isso, destacando que o lago também seria útil em tempos de seca. Logo, esse lago acabou sendo concluído e os cidadãos começaram a comemorar, sabendo que nunca mais eles vão precisar se preocupar com falta de água. O Van também se sentiu muito feliz, certo de que a vida na vila vai ser muito mais tranquila, mais fácil e confortável para todos. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, uma mulher chamada Panamera viaja em direção à vila remota, do lado da sua filha, uma nobre chamada Arte. Pela forma como interagem, fica claro que compartilham um forte vínculo e Arte confia plenamente em Panamera. De volta à vila, Van continua trabalhando incansavelmente, erguendo uma enorme muralha com a sua magia de produção, impressionando todos. Ainda assim, acredita que pode torná-la mais segura, e ele estava adicionando alguns lançadores balísticos aqui de longo alcance com uma proteção blindada, permitindo que defendam a vila de invasores sem se expor aos ataques do inimigo. Embora considere isso algo básico, todos os demais ficam completamente em choque. Os moradores percebem que a pequena vila decadente já não era mais uma vila, mas uma pequena fortaleza capaz de se defender. D reflete que, se o Lord Jalpa soubesse do poder do Van, jamais ele teria banido o garoto. Talvez ele tivesse nomeado o conselheiro-chefe da casa. Esparta, porém, acredita que teria sido banido de qualquer forma, porque as suas habilidades não são voltadas para ofensiva e conquista. D discorda, afirmando que a guerra não é apenas ataque, mas também defesa, e que o poder de Van poderia torná-lo um membro mais poderoso da família real. Eles discutem por algum tempo até que Van interrompe eles, dizendo que não adianta debater isso, vai ajudar em nada, eles devem apenas lutar com o que eles têm. Todos concordam e voltam ao trabalho. Algumas horas depois, Chu prepara um delicioso almoço para Van, o que acha extremamente saboroso, e durante a refeição, Esparta menciona a necessidade de gerar renda para a vila. Van pensa que pode administrar as casas e imóveis excedentes ali e que as plantações de agricultores talvez sejam suficientes, não sendo necessário buscar outra fonte de renda. Contudo, percebe rapidamente que com esse plano talvez não consiga os ingredientes para as sobremesas assadas que tanto ama. Por isso, acaba sugerindo que eles comecem a pensar em algo que a vila possa produzir ou vender. E depois de considerarem várias ideias, nenhuma parece promissora. Van percebe que não seria fácil encontrar algo único e valioso ali. No dia seguinte, sugere que Tio e Common testem as novas armas que eles conseguiram para eles. E quando Common testa sua espada, contra o escudo feito no material do orc, a lâmina corta ele completamente no meio, mesmo com pouco esforço. Zara imediatamente começa a chorar porque tinha acabado de construir o escudo, jamais imaginou que ele se quebraria tão facilmente assim. Isso porque ele foi feito de um dos materiais mais resistentes do reino. Felizmente, Van usou rapidamente sua magia para reparar o escudo, restaurando ele completamente, e Zara voltou a ficar feliz e aliviado. Nesse momento, Orto chega lá, com uma carroça cheia de minérios e conta a Van sobre muitos outros monstros que ele encontrou na floresta, o que lhe permitiu coletar todos aqueles materiais. Van pergunta se poderia testar um pouco do minério de ferro e Orto concorda sem problemas. Van então usa o minério para forjar ferro e Zara fica imediatamente impressionado com o resultado. Animado, ele pede para que Van também lhe faça uma espada e Van aceita porque ele sente um pouco culpado, por ter quebrado o escudo de Zara da primeira vez. Ele se concentra cuidadosamente pensando na forma, no equilíbrio, na densidade da espada e ele consegue criar. Usando a sua habilidade, ele forja a espada de ferro mais bonita que ele consegue e Zara simplesmente adora.
Incentivado, Van faz uma espada mais longa também, e os outros aventureiros começam a querer cada um uma para si. Ele diz para que eles saiam ali e recolham minerais, prometendo forjar espadas para todo mundo. Plural examina a espada feita por Van e percebe que a qualidade é tão alta que provavelmente poderia ser vendida por um preço muito elevado. Enquanto isso, Esparta nota que um dos minérios lá que mineraram era o mirtil, que é surpreendente, tá ligado? Porque é muito incomum você encontrar um mirtil na floresta, e isso leva a acreditar que deveria haver alguma masmorra próxima que ainda não foi descoberta. Considerando que a área não é explorada há muito tempo, todos concordam que essa possibilidade é bem provável. Van sorri com a ideia porque ele sabe que descobrir uma nova masmorra tornaria a vila mais famosa e importante também. Normalmente, quando a Guilda dos Aventureiros descobre uma nova masmorra, ela abre uma filial na cidade mais próxima e envia um grupo de aventureiros de elite conhecido como Ordem Shiovalik. O problema é que a vila deles ainda não tem recursos ou infraestrutura para sustentar uma filial dessas aí, então esse plano pode não funcionar. Alertar o reino também não é uma opção, porque o Van foi a ovelha negra, né? Então ele acabou sendo banido e descobrirem que a terra para onde ele foi enviado é valiosa, poderiam transferir ele para outro lugar. Ninguém quer que isso aconteça. Plural, então, começa a sugerir que Van primeiro devolva a vila e construa todas as instalações e comodidades necessárias antes que a masmorra seja descoberta, o que tornaria muito mais difícil para a Casa do Fio interferir. E aí, irmão, todos concordam com esse plano e o Van agradece por terem chegado ao consentimento. Pouco depois, Van e Tio, eles estão no caminho ali tranquilamente, quando de repente um grupo de lagartos blindados segue diretamente em direção à vila. Van ordena que todos entrem para dentro das muralhas e manda erguer os portões para proteger os moradores. Ao ver o medo nos olhos de todos, eles o tranquilizam, dizendo que, pô, vai lutar por eles. Só que o Van sabe que ele não pode vencer apenas com a sua própria força. Por isso, pede aos aldeões também que emprestem a sua força para que juntos eles possam defender essa vila dessa ameaça que está se aproximando. Os moradores não estavam dispostos a ficar parados enquanto Van lutava sozinho. Eles dizem que eles devem lutar juntos, como um único grupo, acreditando que a união deles daria mais chances de sobrevivência. O Van começa a se sentir profundamente grato pelo apoio e pela coragem de todos e agradece por estarem dispostos a ajudar. Em seguida, ele manda todos se apressarem para as muralhas para prepararem para o ataque. Todos obedecem imediatamente e, ao mesmo tempo, o grupo de Orto não estava presente, porque ele saiu mais cedo para caçar. Van se prepara para subir a muralha e assumir a sua posição de defesa, mas Tio o impede num último segundo, preocupada com a sua segurança e tentando impedi-lo de se colocar em perigo. Vendo isso, Dee se oferece para ir no lugar de Van. Ele sobe as muralhas para avaliar a situação e, depois de observar atentamente, informa que cerca de 40 lagartos blindados estavam vindo diretamente na direção da vila. Esse número é muito maior do que o Van esperava, o que deixa ele claramente preocupado. Dee também entende a gravidade da situação, porque ele sabe por experiência que até mesmo um grupo de veteranos habilidosos teriam dificuldades para derrotar um grupo de lagartos blindados. Mesmo assim, ele se recusa a desistir, ordena que preparem as balistas, que se preparem para atirar o mais rápido possível e ele afirma que nunca perdeu uma batalha na vida. Essa não vai ser a primeira. Suas palavras elevam o espírito de todos, eles disparam vários projéteis de balista e conseguem derrubar 10 lagartos blindados. Dee fica extremamente surpreso, percebendo o quão poderosos são os projéteis feitos por Van. Logo depois, recarregam as balistas, disparam de novo e conseguem eliminar mais inimigos. Só que logo percebe que eles ficaram sem munição de ferro. E alguns lagartos blindados ainda continuam avançando. O medo começou a se espalhar nessa hora. Dee percebeu que se eles não agirem imediatamente, a vila vai ser destruída. E ele começa a considerar entrar diretamente na batalha. Nesse momento, o Van grita para que ele use projéteis de madeira, e os outros ficam confusos, achando que a madeira não causaria dano algum, já que a pele dos lagartos é tão dura quanto o aço. Só que o Dee confia no julgamento de Van, e aí ele ordena que carregue as balistas com projéteis de madeira. Para a surpresa de todos, os disparos atravessam a cabeça dos lagartos blindados com a força suficiente para derrotar eles. Assim, eles eliminam os inimigos restantes, e Dee fica impressionado ao ver aquilo com os próprios olhos. Quando ele anuncia que venceram, a vila inteira começa a celebrar. O fato de eles terem conseguido derrotar os inimigos usando pouca munição e sem sofrer nenhuma baixa parece quase que inacreditável. Dee passa a acreditar ainda mais que Van estava destinado a se tornar alguém muito importante ali. Não só um senhor comum, mas alguém que mudaria o futuro dessa vila. Mais tarde, todos começam a retirar a pele da carne dos lagartos blindados, trabalhando juntos para aproveitar tudo que eles podem. E ao ver a quantidade de carne obtida, Van sugere que eles façam um grande banquete naquela noite para comemorar aquela vitória. Ele acredita que todos merecem relaxar e aproveitar depois de uma batalha tão perigosa como essa. Durante a festa, o clima era de alegria. Os moradores se sentiam muito gratos por terem um senhor como Van liderando a sua vila. Muitos acreditavam que não poderiam ter alguém melhor para protegê-los. O ambiente era animado e todo mundo estava se sentindo mais seguro, esperançoso, quanto ao futuro
futuro, e mais tarde, ao redor de uma fogueira, Orto conversa com Van sobre o valor dos lagartos blindados. Ele explica que, se vendido a um mercado, normalmente renderia cerca de 20 moedas de ouro cada. Porém, como grande parte da carne estragaria antes da venda, e também considerando os custos de transporte e tudo mais, o valor real seria de cerca de 8 moedas de ouro por unidade. Van faz as contas mentalmente, com base na quantia que eles coletaram, e conclui que depois de vender tudo, ele poderia arrecadar cerca de 300 moedas de ouro no total. Na sua vida anterior no Japão, essa quantia de dinheiro seria equivalente a cerca de 300 milhões de ienes, o que faz ele pensar que ele ficaria incrivelmente rico. E essa ideia de ter tanto dinheiro assim surpreende ele e empolga por um momento. Só que Esparta rapidamente informa Van que sempre que uma vila arrecada mais de 100 moedas de ouro, ela é obrigada a pagar 50% do valor de impostos ao marquês. Ouvindo essa notícia, o Van ficou chateado, percebendo que ele perderia metade do dinheiro. Mas o que preocupa ainda mais do que perder o ouro é a atenção que isso pode atrair. Se eles venderem tanta carne assim, a vila seria facilmente notada pelas autoridades superiores. Então, o Van começa a temer que quando seu pai descobrir que a vila está acumulando tanta riqueza e sucesso, possa exilar ele para uma outra vila. Se isso acontecer, ele acredita que nunca poderia viver uma vida calma, tranquila que ele sempre desejou. A ideia de se esforçar e se mudar ali para poder perder a sua vida pacífica acaba perturbando ele profundamente. Só que Esparta aponta que existe uma possível maneira de manter toda essa situação em segredo. Ele explica que poderiam dar ao seu irmão mais velho, Murca, o crédito por derrotar os lagartos blindados. Dessa forma, o mérito iria para ele. E aí, cara, a vila não chamaria atenção nenhuma. Isso ajudaria a proteger o Van e de todos aqueles olhares indesejados. O Van pensou sobre esse plano e percebe que ele realmente é uma ótima ideia. Ele concorda que faz sentido dar crédito ao irmão, especialmente porque o Muro ele ainda não conquistou nenhum grande feito no seu nome, e no dia seguinte, 2 comerciantes chegaram à vila. Eles tinham sido informados de que se tratava apenas de uma pequena vila remota, mas ao vê-la, ficaram chocados. O lugar era muito mais desenvolvido do que eles esperavam, e ao chegarem, os comerciantes se apresentaram como Belle e Rango, representantes de uma popular companhia comercial. E depois disso, Van convidou eles para entrar na vila para observar tudo mais de perto. Os comerciantes ficaram surpresos, vendo a grande quantidade de peles de lagarto blindado que tinha lá coletado e tudo mais, só que não esperava que um lugar tão pequeno fosse capaz de derrotar tanto desses monstros. Na verdade, a visão deixou eles um pouco assustados com o poder da vila. Belle rapidamente concordou em comprar todas as peles e disse que enviaria alguns homens para transportar tudo de volta. Van ficou encantado ouvindo isso, já que a carne não permaneceria fresca por muito tempo. Ele até disse que poderia levar um pouco dela, né, gratuitamente e tudo mais, se necessário. Em troca, Van contou aos comerciantes sobre as armas de alta qualidade que vinham produzindo na vila e perguntou se teriam interesse em comprá-las. Belle e Gango examinaram as armas cuidadosamente e ficaram muito surpresos com a qualidade. Impressionados, concordaram em comprar todas as armas que o Van tinha fabricado. Depois disso, Van perguntou se poderia ajudar a promover as suas armas para aumentar as vendas dele. Belle e Rango hesitaram por um momento. A hesitação fez o Van perceber que originalmente eles planejavam criar um monopólio sobre as armas. Só que eles considerou ingênuos porque já tinha previsto isso. Calmamente, o Van disse que seria melhor encontrar uma forma de aumentar os lucros primeiro, antes de uma promoção, antes que isso fizesse as vendas dispararem rapidamente. Então ele sugeriu que montassem uma loja diretamente na sua vila. Belle e Gango ficaram surpresos por Van permitir isso e se mostraram muito gratos com essa generosidade. Pouco tempo depois, Van levou menos de 5 minutos para construir uma loja para eles e os 2 comerciantes ficaram ainda mais chocados ao ver a rapidez como ele ergueu a loja. Enquanto isso, Art e Panamera foram vistos do lado de fora dos portões da vila, ansiosos para descobrir se os rumores ali sobre o senhor da vila e tal ser um prodígio, se isso tudo era verdade. Mais tarde naquele dia, Esparta conversou com Van sobre o crescimento da vila. Ela começou a sugerir que, do jeito que as coisas estavam evoluindo, ele deveria começar a planejar, para que a vila eventualmente tivesse cerca de 10 mil habitantes. O Van achou que esse número era exagerado, só que Esparta explicou que, pelo ritmo de crescimento, parecia adequado. Eles precisavam de muitas pessoas para guardar a vila, proteger ali as suas instalações e para manter a ordem. O Van, ele confiava no julgamento de Esparta. Então, ele sugeriu tal plano, deveria ser uma boa ideia. E aí o Van começou a pensar em redesenhar a cidade num formato de estrela, percebendo que essa disposição facilitaria muito a defesa da vila caso ela fosse atacada. Enquanto considerava isso daí, um dos cavaleiros entrou ali apressadamente na sala e anunciou que emissários de um condado vizinho, Ferdinando, havia chegado. Pouco depois, Art e Panamera entraram no escritório de Van. Panamera se apresentou primeiro, explicando que era viscondesa que tinha ascendido ao posto de cavaleira, e Art se apresentou como filha mais nova da casa do Ferdinando e explicou que tinha vindo da vila para prestar os seus respeitos, segundo as instruções do seu pai. Logo depois, todos se sentaram para conversar. Van falou de forma direta, dizendo que acreditava que eles ainda tinham vindo para a vila
para avaliar a situação de possível inimigo e aprender com quem tinha sido conquistado ali. Panamera caiu na gargalhada, impressionada, né, que alguém com apenas 8 anos de idade como Van já fosse capaz de pensar de uma maneira tão estratégica. Como Van tinha sido encarregado daquela terra, o condado de Ferdinando temia que no futuro ele pudesse liderar umas ambições do seu pai, razão pela qual eles eram cautelosos com ele. E o Van tranquilizou todo mundo, dizendo que ele não tinha motivo para preocupação. Ele explicou que foi só exilado para aquela vila por ele não conseguir usar magia elemental, e nada mais do que isso. Panamera imediatamente chamou isso de mentira. Ela tinha visto o quanto a vila se desenvolveu e estimava que cerca de 5.000 pessoas deveriam ter participado, né, da sua construção. E o Van só ficou em silêncio por um momento, deixando ela falar. Então ele começou a rir. Disse que em vez de explicar como a vila se desenvolveu tão rápido, preferia simplesmente mostrar. Todos saíram para um espaço aberto e Van demonstrou sua magia. Ele usou a magia de produção para criar blocos de estrutura com uma incrível velocidade e precisão. Nem Panamera nem Art conseguiram acreditar no que estavam vendo. Quando Van explicou que possuía uma aptidão especial para magia de produção, Art teve um flashback da sua própria infância. O Van então contou que o seu pai expulsou ele do reino depois de descobrir que ele possuía magia de produção. Panamera achou que aquilo tinha sido uma decisão extremamente tola, né? Porque o rei poderia ter usado o talento do Van para poder expandir o reino. E a essa altura, ela já estava praticamente convencida das habilidades dele, admitindo que o principal motivo da sua visita era oferecer a mão de Art em casamento, garantindo que a vila e o condado de Ferdinando ali acabassem evitando conflitos no futuro. Só que o Van, porém, disse que não era necessário o casamento. Enquanto Ferdinando não tomasse medidas extremas, não haveria motivo para um certo conflito. Panamera admitiu que inicialmente era contra a ideia, porque imaginava que Van seria como os outros nobres arrogantes. Só que depois de ver esse tipo de pessoa que ele realmente é, passou a apoiar a ideia dele se casar com Art. Chegou até a dizer que, se não fosse diferença de idade, talvez considerasse se casar com ele. Então, ela perguntou a Art o que ela achava de casar com Van. A Art respondeu que ainda não tinha certeza e precisava de mais tempo para pensar. Panamera tranquilizou, dizendo que passaria a noite na vila, o que lhe daria um dia inteiro para refletir. Van concordou em hospedá-las, em menos de 5 minutos usou sua magia para criar uma estalagem de alta qualidade para as duas, e mais tarde naquela noite jantaram juntos. Durante a maior parte da refeição, Art conversou com Van, observou seu caráter e ela percebeu o quão honesto, gentil e responsável ele era, e aí começou aos poucos a se apaixonar por ele e também pelas pessoas da vila. Depois do jantar, Van acompanhou os dois hóspedes até os seus quartos, e ao chegarem às portas, Panamera apenas deu a ela uma boa noite e entrou. Art agradeceu por tudo que fizeram naquele dia, e a forma foi um pouco constrangida para ela, né? Mas também lhe desejou boa noite. Um pouco mais tarde, Van percebeu algo importante. Como Art foi enviada a ele com uma oferta de casamento, era provável que também tivesse sido afastada da sua vila por não ser uma maga elemental. E ao entender isso, Van percebeu que os dois não eram tão diferentes. A partir daquele momento, ele decidiu priorizar os desejos e o conforto de Art em todas as decisões que tomasse. Naquela noite, antes de dormir, Art abraçou o travesseiro e pensou no dia seguinte. Planejando tentar iniciar uma conversa com Van pela primeira vez em muito tempo, ela se pegou genuinamente ansiosa para acordar e ver o que estava esperando no novo dia. No dia seguinte, o Van foi acordado por tio e Common lá, né? E eles disseram que precisava ir até o lago imediatamente porque tinham visto algo estranho. O Van ficou relutante em sair da cama, especialmente porque ainda era muito cedo, mas depois de muita insistência acabou levantando e seguindo eles. Ao chegar no lago, ele viu um grupo de aldeões reunidos ao redor. Van foi até a frente e se surpreendeu, vendo que parecia ser uma sereia flutuando na água, uma cabeça para fora da superfície. O Sparta explicou que aquela criatura ali era chamada Akalo, e era uma espécie rara que as pessoas quase nunca encontravam. Van não conseguiu deixar de se perguntar o que teria trazido ela até a vila. Van tentou falar com ela, mas foi ignorado, e quando a criatura continuava apenas olhando, ele decidiu que talvez fosse oferecer comida, isso poderia demonstrar uma certa amizade, então entregou um prato de carne. Quando colocou perto da água, ela imediatamente nadou até ele e perguntou se podia comer. O Van disse que sim, e ela pegou o pedaço e comeu. Logo percebeu que aquela não era uma carne comum de animais normais, mas sim um lagarto blindado. E essa carne, ela perguntou de onde que veio e quem a derrotou. Todos sabem que Van seria modesto demais para admitir que foi ele quem derrotou, então todos se manifestaram dizendo que foi graças ao poder do Van. A Akalo, ela ouviu isso e imediatamente mergulhou de volta na água, retornando para o lugar de onde ela veio. Esparta vê a cena e lembra que esse tipo de criatura raramente são vistos, então provavelmente não vão aparecer de novo por um bom tempo. Mas Esparta estava errado. No dia seguinte, uma vila inteira de Acalis apareceu ali, chegou no lago deles, e o Van ficou especialmente surpreso, perguntando se voltaram porque ouviram que ele derrotou os lagartos blindados. E isso o faz pensar que talvez essas criaturas fossem consideradas deuses poderosos ou algo assim. Só que Esparta imediatamente diz que não é verdade, porque nunca ouviu nada parecido antes.
Um grande e intimidador Acalis aparece ali e diz que quer falar com Van. Ele pergunta se realmente foi Van que derrotou os lagartos blindados, e quando Van confirma, todos aqueles bichinhos da água suspiram em choque, incapazes de acreditar que um garoto tão jovem pudesse derrotar lagartos blindados. O homem então se apresenta como Latsvesta, que é o governante dos Acalos, né? Ele também menciona que a garota que o Van conheceu ontem era sua filha, Priora. E cara, ele estava oferecendo a mão dela em casamento pro Van. O Van ficou imediatamente chocado, percebendo ali que, pô, sei lá, o negócio foi muito do nada, especialmente porque Priora ainda era uma criança e provavelmente nem sabe o que casamento significa. Ele pergunta então a Latsvesta se tem alguma razão específica para estar oferecendo a mão da sua filha. E o grande tritão confirma com a cabeça, dizendo que de fato tem um motivo. Ele explica que por muitos anos a sua vila vem sendo atacada por ameaças, como os lagartos blindados. E essas criaturas trouxeram medo, problemas ao seu povo, tornando a vida muito perigosa. Então, ao ouvir que tinha um líder naquela vila forte o suficiente para derrotar os lagartos, pensou em oferecer a filha como noiva. Talvez isso ajudasse a proteger o seu povo e formar uma aliança com alguém tão poderoso. Van escutou atentamente e percebeu que Latsvesta ele não estava oferecendo sua filha por razões pessoais ou familiares, mas puramente como uma forma de criar uma aliança para poder manter a sua vila segura. E com esse entendimento, Van diz que não tem necessidade de casamento. Ele promete fazer o possível para proteger os Acalos ali de qualquer perigo, sem exigir que Priora se case com ele. Latsvesta ficou surpreso. Ele não esperava que Van respondesse de maneira tão calma e tão gentil. Ainda assim, ele diz que se Van insiste, sua vila estava disposta a se mudar para o assentamento, para ficar mais próximo à proteção e da segurança. E o Van não vê problema nesse acordo. Imediatamente ele começa a construir uma grande área de descanso para eles, um lugar onde eles possam relaxar, se reunir, se sentir confortáveis. E quando Latsvesta viu o local, ele ficou impressionado. Ele não conseguia acreditar que Van conseguiu construir um espaço tão grande e bem planejado em apenas pouco tempo. Os Acalos, então, eles mudaram para a nova área deles e rapidamente começaram a aproveitar ela. Só que quando tudo parecia estar se acomodando, Esparta lembra Van de que ele está quase na hora de cuidar do esgoto da vila. Van sorri e diz para ele não se preocupar. Ele já tinha planejado um sistema, canos que vão passar por baixo de todas as casas da vila. Tudo que ele precisa fazer é liberar a água do lago, né, que lavaria todos os resíduos pelos canos ali e manteria o local limpo. Latsvesta observa atentamente e acha o sistema fascinante. Impressionado com a inteligência de Van, ele oferece para ajudar. Van diz que não tem necessidade, especialmente porque os Acalos eles acabaram de chegar na vila e não devem se sobrecarregar com isso. Só que Latsvesta insiste, explicando que eles são habilidosos com a água e podem lidar bem com a tarefa. Van finalmente concorda, permitindo que alguns Acalos abram a represa e liberem a água para limpar os resíduos. Depois que o trabalho termina, Van agradece sinceramente a todos por essa ajuda. E Latsvesta observa que o processo de limpeza precisa ser feito várias vezes durante o dia. Ele sugere que eles assumam essa tarefa regularmente como uma forma de contribuir para a manutenção da vila enquanto eles estão vivendo ali. O Van acha essa ideia excelente e agradece novamente essa sugestão. Nesse momento, Art e Panamera chegam. Elas ficam completamente chocadas ao ver Latsvesta, que, nunca tinham visto um Acalos na vida real. E antes de ir embora, Latsvesta chama Van de genro, o que deixa a Art um pouco ciumenta, né? Porque parece que Van já se casou com alguém. E Van rapidamente nega e tenta explicar, mas antes que consiga continuar, Priora salta da água e chama Van de marido antes de mergulhar novamente. Isso se torna a situação ainda mais constrangedora. Para esclarecer tudo, o Van leva a Art para um passeio tranquilo de barco pelo lago. Ele explica tudo, garantindo que nada aconteceu entre ele e Priora. Depois de conversarem por um tempinho ali, o Art finalmente entende que foi apenas um grande mal-entendido. Eles passaram alguns minutos aproveitando a companhia um do outro. Mas então Priora e um grupo de amigas nadam até o barco. E ao ver Van sozinho com Art, Priora sente um pouco de ciúme. Van rapidamente lembra de que eles nem sequer estão noivos, o que deixa ela chateada. E ela mergulha na água, demonstrando claramente a sua frustração. As outras Acalos que estavam lá percebem que Van deixou a princesa triste e começam a balançar o barco de um lado para o outro. Van e Art ficam assustados, enquanto o barco se inclina perigosamente. Mais tarde, Latsvesta assume uma expressão séria ao ouvir que Van estava flertando com Art, mesmo com Priora por perto. Van tenta explicar que ele não está noivo dela, mas Latsvesta interrompe, sugere realizar uma competição, para poder resolver essa questão aí, né? Ele declara que, se os Acalos vencerem, o Van ficaria oficialmente noivo de Priora. E o Van acha a ideia completamente absurda. De repente, Dê aparece aceitando o desafio imediatamente, incentivando todos a participarem. O restante do grupo fica muito animado para derrotar os Acalos, né, apoiando a ideia e eventualmente convencem Van a aceitar isso aí. O Van ele acaba recebendo a escolha de primeiro desafio e sugere um simples jogo de vôlei. Ninguém ali jamais ouviu falar desse jogo, então tá todo mundo pensando que talvez fosse uma ideia engenhosa do Van. Porém, o Dê e Panamera parecem mais empolgados com os trajes de banho do que com o jogo em si. A primeira rodada é definida. Tio e Panamera contra Latsvesta e Priora.
O jogo começa e Van se surpreende com as habilidades dos Akalos, né, que são muito melhores do que ele esperava, vencendo rodada depois de rodada e dominando facilmente o time humano. Tio ficou frustrado pensando que desistiria, mas Panamera incentiva ele. Com foco renovado, eles conseguem marcar alguns pontos e levar o jogo até quase o ponto decisivo. Apesar do esforço, eles não conseguem vencer. Latveria e Priora ganham a primeira rodada com muita facilidade. Como Van escolheu o último desafio, agora é a vez de Latvest escolher o próximo, e ele propõe uma corrida de revezamento na natação. Assim que ouve isso, o Van percebe que é algo injusto, né? Já que os Akalos eles são nadadores naturais e eles vão ter uma grande vantagem. O Van sente a pressão, se ele perder, poderia ser forçado a se casar com Priora. Dê se oferece para participar da equipe do Van e Comum também se voluntaria. A corrida começa e Comum dá o seu máximo para poder acompanhar a Priora, só que pô, ela é muito mais rápida. Mas ele consegue ultrapassá-la brevemente antes de passar a vez para D, assumindo agora a dominância. Imediatamente a prova vai seguindo e com as poderosas braçadas de borboleta ele dispara para frente, deixando os Akalos para trás. Van observa surpreso, enquanto D vence a corrida de forma impecável. Latvesta não consegue acreditar. Ele até se pergunta como que a sua equipe perdeu, sendo que, pô, eles são metade peixe, nadadores naturais. Ainda assim, ele não desiste. Tem mais um desafio para decidir tudo. E agora é a vez de Van escolher novamente. Ele pensa cuidadosamente, então cria rapidamente uma máquina de gelo, anunciando que o próximo evento seria uma competição de quem come mais raspadinha mais rápido possível. Art percebe que ainda não participou de nada e se voluntaria imediatamente. Van também decide competir. Todos vão para a área de descanso ali para iniciar o desafio. E no começo, todos sofrem com a dor de cabeça causada pelo gelo, mas continuam, apesar do desconforto. Van estava determinado a evitar o casamento e Art queria vencer por ele. Então, usando isso como motivação, eles conseguem terminar primeiro e vencem o desafio completamente. Latvesta demonstra o espírito esportivo, oferecendo um aperto de mão a Van antes de ir embora nadando. Mesmo assim, ele ainda chama o cara de genro e lembra para cuidar de Priora. Van suspira, frustrado, porque, pô, mesmo depois de vencer, Latvesta continua falando do seu casamento como se fosse algo inevitável. Enquanto isso, todos parabenizam Van pelo seu desempenho, cercando ele de sorrisos e elogios. Art observa Van rodeado ali de pessoas felizes e se sente inspirada. Ela nunca tinha visto nada disso antes. Quando criança, seus pais sempre negligenciaram ela, porque achavam que era um fracasso. Pô, ela era uma pessoa tímida e nunca se destacava em nada. E isso mudou quando ela aprendeu a magia marionete, que permitiu que ela movesse suas bonecas livremente. Pela primeira vez, ela esperou que a sua mãe se orgulhasse dela, mas em vez disso, a mãe só deu um tapa, dizendo que a magia de marionete era uma magia maligna e era uma magia proibida entre os nobres. Depois disso, Art se tornou a excluída do grupo. Quando completou 10 anos, foi prometida ao noivado de Van e ela esperava que ele fosse um dos nobres rudes que conheceu. Mas Van era diferente. Ele era gentil, paciente e possuía um talento incomum para magia de produção, considerada inútil para todos os padrões da nobreza, entendeu? Apesar disso, ele era confiante e usava sua magia para ajudar a vila. E ao ver o exemplo de Van, Art decidiu que queria ser como ele. Ela diz a si mesma que vai se esforçar mais e talvez ela vai poder enxergar o mundo como Van enxerga. Na manhã seguinte, Van realiza uma reunião ali com todos os moradores da vila. Ele anuncia que precisam construir partes adicionais da rampa para um desenvolvimento futuro da vila. E também explica que, como amanhã será o dia de folga, eles farão um grande churrasco daquela noite. E isso anima todos os moradores que voltam ao trabalho com entusiasmo renovado. Nesse mesmo instante, Art se aproxima de Van e pergunta se pode observá-lo enquanto trabalha. Van concorda, permitindo que ele aprenda com ele. Enquanto isso, no fundo da floresta, Orto e os outros aventureiros estavam sendo perseguidos ali por algo poderoso e perigoso, sinalizando como um novo desafio que estava se aproximando. De volta à aldeia, os demais não faziam ideia que estava acontecendo do lado de fora. Então eles estavam ocupados admirando as muralhas que Evan havia terminado menos de uma semana. Os muros eram resistentes, altos e imponentes, e todos estavam impressionados com a rapidez com que ele conseguiu incluí-los. Panamera se aproximou de Van, claramente impactado, e admitiu que sempre soube que ele era capaz, mas jamais imaginou que pudesse realizar algo assim. Enquanto se movia, o seu peito se agitou levemente, e o que fez o Van olhar para ela ali com uma expressão de surpresa para se distrair do momento constrangedor. Van disse que Panamera iria supervisionar a construção de mais casas, já que mais pessoas planejavam se mudar para a aldeia, e explicou que em breve chegariam comerciantes, aventureiros e outros visitantes, e era importante garantir que estivessem em lugares adequados para viver. Panamera confessou que sentia um pouco de inveja dele, né? Desde criança sonhava em ter a sua própria terra, num lugar que pudesse chamar de seu. Ver o Van com tanta responsabilidade e controle fez com que desejasse alcançar algo semelhante e decidiu que na próxima grande batalha teria que se esforçar ao máximo para poder ganhar algo além de dinheiro como recompensa. Queria provar a si mesmo o seu valor de conquistar o seu próprio pedacinho de terra para poder administrá-lo.
Enquanto observava ao seu redor, a sua atenção foi atraída pelas enormes máquinas posicionadas sobre as muralhas, perguntando a Van o que eram, o que explicou que se tratava de balistas gigantes, armas poderosas de longo alcance que estavam destinadas a deter os seus inimigos antes que alcançassem os seus muros da aldeia. Para demonstrar a sua força, Van pediu para Kamshin apareça lá, né, dispare algumas das balistas como teste, e o projétil foi lançado como uma força incrível, produzindo milhares de newtons de impacto. A Panameira ficou completamente atônita, não conseguindo acreditar que uma arma construída pelo Van pudesse ser tão poderosa assim. O que a surpreendeu ainda mais foi descobrir que Van tinha criado várias dessas balistas. Imediatamente perguntou quanto ele cobraria por uma, na esperança de comprá-la para si. No entanto, Van disse que não estavam à venda, deixando ela novamente em choque. Determinada, perguntou se poderia obter mais uma troca ali do que um favor, né, que ficaria devendo, e o nosso protagonista aceitou, dizendo que cobraria um favor em algum momento no futuro. Panameira sentiu uma onda de empolgação ao pensar nisso. Ela percebeu que as balistas eram extremamente pesadas e exigiriam uma carroça para o transporte. Mas com os projéteis feitos de ferro, ela mesma poderia fabricar mais quando precisasse. Nesse momento, Kim se aproximou e sugeriu que Panameira levasse um ou dois projéteis especiais de Van, porque eram diferentes dos comuns. Para demonstrar sua resistência, Kim sacou uma espada feita por Van e partiu em duas, a espada reserva de Panameira sem o menor esforço. Os olhos dela se arregalaram de surpresa e perguntou ao Van que tipo de material tinha sido usado. Ele explicou que era feito de ferro comum e ainda assim capaz de perfurar até os lagartos blindados mais resistentes, deixando ela sem palavras. Por fim, Panamera perguntou se poderia levar alguns projéteis junto com a balista e Van concordou, permitindo que ela levasse tanto a arma quanto os projéteis especiais. Nesse momento, Van se virou e viu o urso lá, o seu grupo, saindo correndo da floresta em alta velocidade. Perseguidos por um enorme dragão da floresta, o urso gritou pro Van e para os demais ali que corressem pelas suas vidas e voltassem para trás das muralhas para alertar os aldeões e tudo mais, e explicou que ele pretendia agir como isca para distrair o dragão por enquanto, dando tempo para que a aldeia toda se preparasse. Van sentiu um arrepio percorrendo a espinha, deixando o urso e o seu grupo para trás seria praticamente uma sentença de morte, então ele se perguntou se deveria ficar e lutar contra o dragão, mas hesitou, porque ele sabia que correr esse risco também poderia colocar os aldeões em perigo mortal. Panameira deu um passo à frente com determinação, serena ali, e disse a Van que não se preocupasse, garantindo que ajudaria a enfrentar o dragão da floresta. Em seguida, gritou ordens para que todos se posicionassem atrás das muralhas e permanecessem seguros, e também informou Orso e o seu grupo de que usariam as balistas para atacar o dragão à distância. Van se aproximou de Art ali e pediu desculpas para permitir que ela presenciasse uma cena tão aterrorizante, mas logo a tranquilizou, assegurando-se de que não tinha nada para temer. As balistas aprimoradas estavam prontas para o ataque principal, e Panameira liderou o assalto. Depois disso, Van pediu a Tio que escoltasse a Arte para dentro das muralhas e chamasse Day e os outros soldados para reforçá-los. Quando o dragão da floresta finalmente entrou no alcance, as balistas dispararam os primeiros tiros. Flechas, projéteis, tudo isso saíram cortando o ar, mas o dragão desviou em cada um deles. O coração do Van afundou ao ver aquilo ali. Suas melhores armas pareciam quase que inúteis contra aquela criatura, e ele começou a se perguntar como poderiam sobreviver àquela batalha. Então, com um clarão de luz agora e uma onda de energia, Panameira invocou a sua magia de fogo, lançou uma enorme lança flamejante direta contra o dragão da floresta. O feitiço atingiu com força devastadora, espalhando chamas pelas escamas do dragão e causando danos consideráveis. Todos observavam com espanto, porque eles não sabiam que Panameira era uma maga elemental tão talentosa, capaz de manejar uma magia tão poderosa se precisasse e tudo mais, mas mesmo aquele ataque mágico não foi suficiente. A lança de fogo atingiu o dragão em cheio e queimou as suas escamas, porém, ele ficou vivo. Em vez de cair, ele voltou a voar diretamente em direção a eles. Ivan ordenou rapidamente que os soldados disparassem ali uma salva completa de projéteis contra o dragão. As balistas lançaram vários tiros enormes no ar, e depois de numerosos disparos, alguns projéteis conseguiram atravessar as asas do dragão. Van viu aquilo como um bom sinal. Se as suas asas estivessem danificadas, talvez ele não pudesse voar corretamente. Ele ordenou uma segunda salva. Os soldados dispararam de novo e mais uma vez o dragão reagiu com a maior rapidez. Parecia compreender a trajetória de cada disparo. Movia o seu corpo no ar, desviava cada projétil um por um e nenhum conseguiu atingi-lo. Van ficou impressionado com a inteligência e a velocidade da criatura. Enquanto isso, Orso e o seu grupo finalmente tinham conseguido chegar do outro lado da muralha. Sentiram um alívio por terem retornado vivos. Van também ficou contente ao ver que todos estavam a salvo, mas sabia que permaneceria ali e isso significaria mais perigo. Se o dragão atacasse novamente, todos estariam em risco. Ele precisa apenas de uma pequena oportunidade para que todos pudessem recuar para a aldeia. Foi então que Panameira criou uma oportunidade. Lançou uma poderosa lança de fogo diretamente contra o dragão. O ataque atingiu em cheio, queimou as suas asas e o desgastou, desacelerando por um breve instante. Era exatamente o que Van precisava. Ele ordenou imediatamente que todos recuassem para a aldeia e todos correram sem hesitar. Só que o dragão, ele não demorou para se recuperar. Assim que ele recuperou suas forças, ele saltou sobre a muralha, observou do alto e Van olhou para trás, surpreso com a rapidez com que ele se regenerou. Depois de receber uma lança
lança de fogo tão poderosa, ele deveria estar gravemente ferido, mas ele continua firme. Então, o Esparta chegou lá, caminhando calmamente em direção ao dragão da floresta. Sem demonstrar pânico, ele usou o feitiço da terra, cobrindo o dragão com enormes rochas, imobilizando ele por um período. Depois de lançar o feitiço, ele se afastou tranquilamente e disse a Van que aquilo deveria lhe dar tempo suficiente para chegar na aldeia. Os demais correram o mais rápido que puderam, mas Van sabia que mesmo com a ajuda de Esparta, ainda precisava de mais tempo. Se não atrasassem o dragão outra vez, ele os alcançaria em breve. Ivan voltou aos portões da aldeia e disse a Panamera que queria cobrar aquele favor. Explicou claramente o seu plano. Quando o dragão chegasse, queria que ele usasse a sua lança de fogo para imobilizá-lo. Enquanto estivesse preso, utilizaria algumas certas balistas para finalizá-lo. Panamera aceitou o plano, porém, quando o dragão finalmente chegou à aldeia, as balistas ainda não estavam completamente carregadas. Precisavam de mais tempo para se preparar. Van entendeu que teria que atrasá-lo mais uma vez, e nesse momento, Day e os seus homens correram para o campo aberto. Carregavam as armas do alto nível que Evan tinha fabricado para eles. Seu objetivo era conter o dragão por um curto período. Lutavam com muita bravura, mas o dragão os superou muito rápido, e ao perceberem que não poderiam vencê-lo, recuaram novamente para a aldeia. Esse breve atraso foi tudo que o Van precisava. Ele deu o sinal à Panamera e ela imediatamente usou a sua habilidade que lança fogo, atingindo o dragão da floresta, deixando ele imobilizado exatamente como tinha planejado. Naquele exato instante, a balista já estava pronta. Os soldados dispararam as flechas pesadas de ferro que acertaram diretamente o dragão, causando um dano massivo. T se aproximou com cautela do dragão para verificar se ele finalmente tinha sido derrotado, e o dragão jazia imóvel. Um dos seus olhos se abriu. D reagiu rapidamente, ergueu a sua espada e cortou a cabeça do dragão com um único golpe limpo. Todos compreenderam que o dragão da floresta finalmente tinha sido derrotado. Soldados, aldeões, todos eles começaram a gritar em celebração. Art e Tio correram até Van e perguntaram se ele estava bem, e ele garantiu que sim. Em seguida, Panamera se aproximou de Van e elogiou por ter elaborado um plano tão inteligente no último momento. Agora todos perceberam que as pessoas daquela aldeia não eram comuns. Nenhuma aldeia normal teria sobrevivido tão bem a um ataque de um dragão da floresta. A maioria teria sido arrasada, sem sequer ter chance de se defender. Deixando isso de lado, Panamera disse a Van que deveria realizar uma cerimônia para celebrar a vitória contra o dragão. Em honra a D e os demais, foram eles que infligiram o maior dano ao dragão, e D foi quem deu o golpe final. Segundo a tradição, quem derrota o dragão recebe o título de Matador de Dragões. Van concordou com a sugestão. Pouco depois, uma cerimônia foi organizada ali diante de todos os aldeões, todos se reuniram na praça principal, as pessoas aplaudiram aqueles que arriscaram suas vidas para proteger a aldeia. Panamera deu um passo à frente e honrou cada combate, um por um, elogiando sua valentia, força, agradecendo por terem permanecido firmes, mesmo quando o dragão parecia imparável. Finalmente chamaram Van. Ele foi à frente, Panamera declarou que nenhum deles estaria vivo naquele dia se não fosse pela rapidez mental e o plano brilhante do Van. Ao ouvir essas palavras, toda a aldeia explodiu em fortes aplausos e numa grande ovação para ele. Enquanto Panamera observava Van, ele começou a refletir sobre o próprio passado. Desde que ascendeu como uma cavaleira de baixo escalão, conheceu muitas pessoas de sangue nobre e alto status. Trabalhou com comandantes, senhores, oficiais ali de todos os níveis. No entanto, nunca tinha conhecido alguém como Van. Panamera nasceu numa longa linhagem de cavaleiros na capital real. Sua família tinha servido a coroa por gerações. Quando descobriram que ela possuía um grande talento para magia elemental, foi levada ao condado ainda muito jovem. Desde então, passou por um treinamento duro e exigente, para que um dia pudesse se tornar comandante de esquadrão. Seus esforços deram frutos. Com apenas 16 anos, se tornou comandante de esquadrão, lutou em várias batalhas e conquistou muitas vitórias. A cada sucesso, seu nome ganhava mais prestígio. Devido às suas conquistas, recebeu o status de nobre. O rei continuou reconhecendo seus feitos e, depois de 6 anos de serviço, ela foi promovida ao título de viscondessa. Certo dia, se reuniu com o senhor de Ferdinando. Ele contou que planejava casar sua filha mais nova, que seria Arte, com o senhor de uma terra distante e remota. Por esse momento que Panamera se ligou pela primeira vez no futuro de Arte. No início, Panamera ficou preocupada. Temia que o homem com quem Arte se casaria fosse incompatível, uma pessoa meio fraca, Ele não queria que a vida fosse infeliz. Só que depois de conhecer Van, percebeu o quanto estava enganada. Ela pode ver claramente que Arte tinha mudado desde que estava do lado dele. Já não era tão tímida como antes. Agora tentava tomar a iniciativa para expressar o que pensava. Demonstrava uma coragem que nunca tinha mostrado no passado. Panamera não tinha dúvidas de que Van era a presença revigorante, alguém diferente dos nobres que ela conheceu diante de toda a vida, e com esse pensamento em mente, fez um anúncio ousado diante dos aldeões. Como viscondesa e nobre do império, ela declarou que formaria uma aliança com Van. Nosso protagonista ficou surpreso ouvindo aquilo. Não esperava uma certa oferta, assim. No entanto, rapidamente entendeu o quanto essa aliança poderia beneficiá-lo e também a aldeia. Com seu pai tendo cortado laços com ele e poucas conexões nobres restantes, aquela oportunidade talvez nunca mais surgisse. E depois de um breve momento de reflexão, Van aceitou a proposta. Com esse acordo, a aliança entre Van e a viscondessa Panamera começou oficialmente.
No dia seguinte, com um dragão da floresta finalmente fora do caminho, Esparta conseguiu encontrar Van e sugeriu que chegou a hora de iniciar os preparativos para o planejamento da cidade. Ele explica que aquela pequena vila poderia ser transformada em uma cidade capaz de abrigar cerca de 10 mil moradores. Só que, para atingir esse objetivo, Esparta destaca que seria necessário encontrar uma forma de atrair novas pessoas para viver ali. Nesse momento, Till e Comen começam ali a chegar, né, para informar ao Van que Belly e Gango retornaram acompanhados de mercadores da Câmara do Comércio Alegre. Segundo eles, os mercadores estavam dispostos a comprar os materiais obtidos do Dragão da Floresta, o que deixou o Van extremamente animado, né? Comércio é comércio. Ele acredita que essa pode ser a primeira grande etapa para construir uma cidade capaz de acompanhar milhares de pessoas. Pouco depois, os mercadores tomaram a iniciativa. Ao observarem atentamente o dragão derrotado, eles ficaram surpresos ao constatar que ele realmente não era só um mito, né, como eles tinham ouvido dizer. Depois de examinarem cuidadosamente todas as partes do estado do dragão, concluem que ele deveria valer cerca de 100 platinas. Van ouve isso rapidamente, se lembrando de que a única platina equivale a aproximadamente 100 milhões de ienes. Fazendo alguns cálculos rápidos, ele percebe que o dragão teria um valor aproximado de 10 bilhões de ienes. Quando se aproximou dos mercadores ali, ele perguntou quanto estavam dispostos a pagar e eles demonstraram um certo nervosismo, dizendo que vão oferecer 60 platinas. O Van ficou desapontado ouvindo isso, já que ele tinha escutado claramente uma estimativa de 100 platinas minutos antes, né? E ele se afastou para poder conversar com Belly e Gango, que imediatamente causou pânico entre os comerciantes. Van explicou que eles pretendiam pagar apenas 60 platinas e os dois reagiram dizendo que isso era completamente irracional, porque sabem que o dragão vale muito mais do que isso. Enquanto eles conversavam, os mercadores se aproximaram de Bela e Gango e tentaram convencê-los, lembrando de que todos fazem parte do mesmo grupo comercial. Eles afirmam que, como Van não tem outros compradores, não lhes restaria alternativa senão aceitar a oferta. Bela e Gango recusa prontamente, dizendo que eles respeitam Van demais para enganá-lo e ficar com o verdadeiro valor do dragão. Van, que estava parado não muito longe, conseguiu ouvir toda essa conversa. Irritados com a recusa, os mercadores ficaram furiosos. Eles saíram imediatamente e ameaçaram todo mundo, dizendo que eles vão se arrepender de ter desafiado e tudo mais. E o Van se lembra de que eles ainda afirmaram que Bela e Rango seriam expulsos do grupo comercial, mas mesmo assim, os dois insistiram que valeu a pena, porque eles jamais o enganariam. Depois disso, Van sugeriu casualmente que eles criem a própria empresa comercial. Bela e Gango reagem em choque, dizendo que isso não é tão simples quanto parece. Eles explicam que a fundação de uma empresa exige o cumprimento de 3 condições: pagar a taxa de inscrição, né, da Guilda dos Mercadores, possuir uma loja própria e obter um endorso ali de um nobre titulado. O Van argumenta que 2 das primeiras condições já são relativamente simples, mas admite que o endosso de um nobre é que seria o verdadeiro desafio. Depois de refletir um pouco, ele percebe que a única pessoa que ele conhece com um título respeitável e que estivesse disposta a ajudar é Panamera. Ao se aproximar, então, e fazer o pedido, ele se surpreende quando concorda imediatamente. Panamera explicou que isso seria uma excelente publicidade para o seu condado, porque ficaria conhecido como o local onde uma pequena empresa comercial foi fundada do zero. Além disso, a notícia de que ele ajudou 2 comerciantes honestos certamente ia se espalhar. O Van então sugere que ela também leve os créditos por derrotar o Dragão da Floresta, o que aumentaria o status e também evitaria a atenção indesejada sobre ele. Só que Panamera responde que isso seria inútil, porque qualquer investigação acabaria chegando até o Van de qualquer forma. Ele ficou desapontado ouvindo isso, mas ela o tranquiliza, afirmando que tudo pode dar certo. Segundo ela, o Van poderia até mesmo receber um título próprio, sendo filho do Imperador Mark, né? E, cara, nesse momento ele não precisaria começar como um cavaleiro, ele poderia se tornar diretamente um barão. Ela acrescenta, caso Van declare publicamente que foi ele quem derrotou o Dragão da Floresta, tá? Poderia ele receber um título ainda mais prestigioso, né? Só que o Van entrou em pânico ao pensar nisso, percebendo que isso talvez faria ele se destacar demais. E Panamera, porém, disse que, cara, ele deveria enxergar isso como uma honra, algo que acrescentaria prestígio no seu nome. O Van argumenta que, ao levar todo o seu crédito, o pedido de promoção de Panamera poderia ser negado por ela não receber reconhecimento suficiente. Ouvindo isso, Panamera assumiu um tom meio severo, quase que assustador, dizendo que não precisava de uma criança de 8 anos se preocupando com seu futuro, e com isso decidiu permitir que o Van recebesse todo o crédito. Depois disso, Van retornou para contar a Bella e Gango sobre o que tinha acontecido, né, que Panamera aceitou apoiar eles, e ouvindo essa notícia, os dois ficaram extremamente aliviados e felizes. Genuinamente gratos, tá? Ele se ofereceu então para pagar 30 platinas pelo Dragão da Floresta. Van ficou chocado, porque o valor era ainda maior do que o inicialmente oferecido pelos outros mercadores. E aí eles explicam que era o mínimo que podia fazer por tudo, que ele fez por eles e tudo mais, explicando que sem o Van eles nunca teriam tido essa oportunidade. Contudo, depois da empolgação inicial, um novo problema surgiu. Os mercadores antigos do grupo ali levaram todas as carruagens quando foram embora. Sem transporte, Bela e Rango não tem como se mover, né, e não tem como levar esse enorme corpo do dragão nem vender os seus materiais, o que colocaria os seus planos em risco imediatamente.
Nesse momento, Panameira se aproximou ali e explicou que isso provavelmente fazia parte do plano dos mercadores, que esperavam que os dois entrassem em pânico e voltassem implorando por ajuda. E deixando claro que não permitiria isso. Em vez disso, ela ofereceu seu cavalo de guerra, que é extremamente forte e rápido, muito superior ao cavalo da carruagem comum, e com esse apoio, Bella e Gango não precisariam depender do antigo grupo comercial. Enquanto isso, os mercadores que roubaram as carruagens partiram lá confiantes, rindo entre si, né? E certos de que Bella e Gango logo retornariam implorando perdão. Só que durante a viagem, eles ouviram de repente um som dos cascos poderosos atrás deles, e antes que pudessem reagir, o cavalo passou em disparada numa velocidade incrível. Ao se virarem, reconheceram Parameira montada, né, com Bella e Rango logo atrás. A ficha caiu imediatamente. O apoio de um nobre titulado agora, meu irmão, Bella e Rango podem fundar sua própria empresa comercial. Os dois mercadores ficaram paralisados em choque e gritaram ali em descrença, tá? Ao perceberem que eles perderam completamente a vantagem. E depois de resolver essa situação, Panameira compareceu diante do governo do Império, o rei Dino, né, solicitando formalmente que ela conceda um título a Van. Ela explica que os seus feitiços notáveis afirma que merece um reconhecimento inicialmente, né? E o rei fica surpreso ao saber que Van tem apenas 8 anos e já governa uma pequena vila, mostrando-se meio cético, né? Ele também descobre que Van possui uma grande aptidão para magia de produção, algo incomum para alguém tão jovem. Ainda assim, o Dino, ele presume que a criança da cidade seria um lorde incompetente. Calmamente, Panameira começa a listar as conquistas de Van, explicando que ele mesmo melhorou a vila, fortaleceu a sua economia e governou seu povo com muita responsabilidade. À medida que ela continua, o ceticismo do rei Dino diminui. O momento mais chocante acontece quando ele vê a presa de dragão trazida como prova de que Van derrotou o dragão da floresta. Essa é a única conquista que muda completamente a sua atitude. Matar um dragão não é uma tarefa fácil, nem mesmo para guerreiros experientes. E para uma criança de 8 anos, isso é algo extraordinário, irmão. Impressionado, o rei declara que ele deseja conhecer o Van o mais rápido possível e instrui Panameira a marcar um encontro. Depois disso, Panameira percorre as ruas do Império, anunciando publicamente que Van foi o responsável por derrotar o dragão da floresta. A notícia se espalha muito rápido, chocando os plebeus, e muitos sabem que Van é o filho exilado de uma figura importante. A ideia de que alguém tão jovem realizou um feito desse parece quase que inacreditável. Panameira observa satisfeita com a reação do povo. A comoção que acontece lá confirma a sua crença e que Van certamente vai receber um título. A reputação que ele conquistou era poderosa demais para ser ignorada pela coroa. Enquanto isso, na ausência de Panameira, o Van não perde tempo. Totalmente focado no desenvolvimento, ele começa a construir ali as casas de uma forma mais organizada, criar um layout uniforme, né, na vila dele, as ruas ficam mais retas, o espaçamento entre os prédios mais planejado e o assentamento passa a parecer como se fosse uma cidade estruturada, não mais uma vila dispersa. Além disso, Van constrói várias torres de vigia altas também ao redor do perímetro, né, permitindo que os guardas avistem inimigos de longe, eles consigam se preparar com antecedência. E isso que demonstra claramente que ele pensa no longo prazo e na segurança e no crescimento. Na hora do almoço, todos então sobem numa das torres para comer juntos, e do alto eles observam a expansão do assentamento. Esparta comenta que já não faz muito sentido chamar o lugar de vila. Na sua opinião, aquilo já se tornou uma cidade. O nome original era Vila de Van, e depois de algumas discussões, os outros sugerem Van Town. Basicamente é um nome mais adequado agora, né? Van não gosta muito da ideia de dar o seu próprio nome para um lugar, mas ele percebe que não vale a pena discutir diante do entusiasmo de todo mundo. Diante da refeição, Art cora de repente ao chamar Van. E com certa excitação, ela pede que, a partir de agora, ele chame ela pelo primeiro nome. Sem honoríficos, entendeu? O Van ficou feliz, né, por ela estar se sentindo confortável o suficiente para poder fazer um pedido assim, e concorda sem hesitar. Logo depois, Comen aparece ali apontando os portões da frente. Um grupo de pessoas desconhecidas está do lado de fora das muralhas. Vang e Esparta descem imediatamente para poder investigar isso tudo e descobrem que os visitantes vêm de uma cidade vizinha em dificuldade. O líder explica que não conseguem mais pagar impostos por falta de jovens trabalhadores, e o Van pergunta o motivo. O velho responde que o conde levou todos os jovens ali, homens e mulheres, para poder trabalhar nos seus domínios, e como resultado, a aldeia ficou composta quase que só por idosos e crianças, mano. Sem a mão de obra, eles não conseguem produzir o suficiente nem para sobreviver, muito menos para pagar os impostos. O Van ouve tudo atentamente e ele sabe que se envolver com as pessoas de outra região podem gerar problemas políticos. Mas a sua consciência não permite que ele simplesmente os ignore. Depois de refletir, o Van se oferece para acolher eles e permite que se estabeleçam na sua cidade. O líder da aldeia ficou completamente atônito, lutando para processar o que acabou de ouvir. Van tranquiliza ele dizendo que fala sério, mesmo que o líder mencione que o grupo, né, conta com certeza de 300 pessoas, o Van responde calmamente que ele vai preparar uma casa para cada família. Ouvindo isso, irmão, os aldeões e o chefe ali ficaram extremamente aliviados, né, e tomados por gratidão. Além disso, galera, o Van descobre que ele possui vacas. Quer dizer, todos ali têm, né? No momento em que ouve isso, a mente se enche de ideias. Produção de leite, queijo, manteiga, outros laticínios é uma oportunidade
prática para ambos os lados. Então eles ganham segurança e trabalho, enquanto o Van acaba ganhando recursos e mão de obra. Mais tarde naquela noite, Orto e seu grupo são designados para escoltar os 300 aldeões com a segurança até Van Town. E, cara, durante a jornada, os aventureiros não param de comentar sobre a generosidade do Van. Acolher tantas pessoas assim sem hesitar não é uma coisa que a maioria dos lords faria. Enquanto finalmente eles chegam lá, o Van se preparou, né? Ele botou um churrasquinho para todo mundo de boas-vindas. Apesar de pouco tempo de aviso, ele organizou grandes grelhas, providenciou uma enorme quantidade de carne e os recém-chegados são recebidos calorosamente e servidos com uma refeição bem farta. Organizar um evento tão do nada assim não é uma parada fácil, mas vendo a expressão de alívio, né, e alegria dos aldeões, cara, aí o Van sabe que todo o esforço valeu a pena. À medida que a noite vai chegando, as conversas continuam. Alguns moradores começam a se preocupar com como eles vão sustentar suas famílias e o Van tranquiliza, afirmando que tem muitas oportunidades de trabalho disponíveis. Com a construção em andamento, além da agricultura e das futuras indústrias, não vai faltar serviço para eles. Os aldeões ficaram profundamente comovidos. O Van não tinha obrigação nenhuma de ajudar eles, mas mesmo assim ele acolheu, abriu seus portões e, para encerrar a noite de forma especial, ele ainda serviu bolo de morango como sobremesa, transformando ali a chegada deles numa verdadeira celebração e marcando o início da nova vida em Van Town. Então, galera, a vida em Vantal ela passou a ser mais calma, mais tranquila. Todos os grandes projetos de construção finalmente chegaram ao fim. As estradas estavam prontas, as casas foram reparadas, tudo parecia melhor do que antes. Diante disso, Esparta apareceu acreditando que o momento ideal do Van retornar aos estudos seria agora, afirmando que ele tem negligenciado os livros por tempo demais. Van discorda completamente. Para ele, depois de tanto trabalho duro da cidade, ele merece um longo descanso, tá? Ele quer relaxar, se divertir e aproveitar um pouquinho de paz. Estudar naquele momento parece até injusto. Nesse instante, Orto e o seu grupo sugerem, de repente, visivelmente nervosos, que eles se desculpem rapidamente e explicam que encontraram, por acaso, a entrada de uma masmorra perto da vila. Exatamente o tipo de coisa que todos esperavam evitar. Cara, Esparta reage de forma séria. Se a entrada da masmorra realmente foi descoberta, a capital real precisa ser informada imediatamente. Trata-se de uma informação importante que não pode ser ignorada. Ele então sugere que envie imediatamente um mensageiro. Van começa a pensar com cuidado, porque se a notícia da masmorra se espalhar, aventureiros de todo o Império vão vir para a cidade, tornando o local muito lotado, barulhento. Pior ainda, o seu pai pode acabar descobrindo todo esse problema aí, todo esse desenvolvimento, né, que o Van realizou, o que poderia resultar na sua transferência para uma outra escola ou até mesmo para outra aldeia. Orto e sua equipe se sentem culpados por terem encontrado a masmorra e temem ter causado os problemas. Só que o Van, ele, no entanto, pede para que eles não se culpem. A masmorra já foi descoberta, não tem como esconder ela. Sabendo que Kuzala, a olheira do grupo, foi quem fez a descoberta, Van pergunta se ela estaria disposta a viajar até a capital real para reportar a notícia. Orto e os outros concordam que a Kuzala é a escolha perfeita, e embora queiram acompanhá-la, Van propõe algo diferente. Ele pede que o restante da equipe permaneça próximo à masmorra, coletando o máximo de informações, prometendo uma recompensa em ouro pelo trabalho. Ao ouvirem a palavra ouro, rapaz, todo mundo mudou de ideia muito rápido, ficou animado e se despediram de Kuzala lá desejando uma boa viagem segura. Antes de partir, Kuzala recebeu a recompensa especial do Van, que era uma espada curta feita de mithril, que é um metal extremamente raro e valioso. O presente é precioso, ela aceita essa missão com orgulho. Alguns dos outros até desejam ter sido escolhidos, tá? Mas Kuzala se recusa a trocar de lugar. Com tudo resolvido agora, cada um segue as suas tarefas. O Van deseja boa sorte a todos enquanto Kuzala cavalga pelos campos abertos em direção à capital real. Não consegue parar de admirar sua nova espada de mithril, obviamente, tá? E de repente, ela avista uma carruagem tombada na estrada. Ao redor, erguem-se vários orques enormes, cada um orc com cerca de 2,5 metros de altura. Normalmente, enfrentar inimigos assim sozinho seria extremamente difícil. Mas com a sua nova espada, Kuzala se sente confiante. E aí ela vai lá, avança para a batalha. A lâmina corta os inimigos com muita facilidade, atravessando os orcs sem esforço. Em pouco tempo, todos estão derrotados. Depois da luta, uma jovem sai do seu esconderijo, ela se apresenta como Flamria e acaba demonstrando admiração pela habilidade de Kuzala, presumindo que ela seja uma aventureira famosa. Kuzala explica humildemente que é só uma aventureira comum que passou por ali por acaso. A Flam agradece por ter sido salva, né, e diz que pretende seguir de pé ali até a capital real e começa a se despedir. Só que Kuzala interrompe ela, dizendo que também está indo para lá. Então oferece a Flam que monte no seu cavalo e as duas viajem juntas. Flam hesita, fica meio receosa, né, para poder causar problemas e tudo mais. Ela sente que Kuzala já fez mais do que o suficiente. Ainda assim, Kuzala insiste gentilmente e a ajudaria a subir no seu cavalo. Antes de partirem, ela pergunta sobre seu destino. Flam conta que seu pai é um barão, mas foi morto durante o conflito, e as duas terras foram tomadas depois da sua morte. Sem lar, sem título, ela não teve outra escolha, a não ser buscar trabalho. Seu plano era se tornar criada de uma casa nobre da capital. Kuzala, então, escuta atentamente, né, após o refletir e sugere o inesperado.
Em vez de ir para a capital real, Flan poderia vir morar em Vantal. Ela explica que a cidade estava crescendo muito rápido e oferecia muitas oportunidades de trabalho, além de ser segura e bem protegida. Comovida com a gentileza, Flan, ela pensa por um instante e aceita a sugestão. Ela agradece sinceramente a Kuzala, né? E, cara, decide seguir a ela até Vantal. Enquanto isso, de volta para a cidade, Van já tá lá preparando, né? Fazendo o futuro rodar. Com a descoberta da masmorra, ele sabe que os aventureiros vão chegar em breve e a tranquilidade não vai durar muito. Para lidar com isso, ele elabora um plano: construir um posto avançado próximo à masmorra para poder controlar o fluxo de aventureiros e manter a ordem. O Van decide nomear Esparta como governante dali, né, por um posto avançado, acreditando que ele era responsável e capacitado também para esse cargo. Além disso, pretende designar T e o seu grupo como Ordem Shovali. Encarregados de manter a paz e proteger a região, tá tudo certíssimo agora. A construção começa imediatamente e eles avançam sem problemas. Observando o progresso constante, o Van estima que o posto estaria concluído em cerca de um mês. Algum tempo depois, Kuzala retornou à cidade acompanhada de Flan. Aí o Van notou a presença da garota desconhecida e perguntou quem ela é. Flan explica educadamente que Kuzala salvou ela de um ataque de orcs no meio da estrada. E enquanto observa a conversa entre as duas, Van percebe rapidamente algo evidente. Existe um sentimento mútuo ali. Mesmo assim, ele prefere não comentar. Em vez disso, Vantal recebe Flan de braços abertos. A cidade continua crescendo, com novos moradores, e isso é simplesmente maravilhoso. Todos são muito bem-vindos. De repente, um grande grupo de aventureiros é visto cavalgando em direção à cidade. Por um instante, o Van entrou em pânico, se perguntando se um desastre finalmente chegou. Só que Kuzala rapidamente tranquiliza, explicando que não se trata de uma invasão, apenas aventureiros vindos para explorar e farmar na masmorra. Isso deixa o Van aliviado. Ele entende que esse é apenas o começo de um novo movimento, de um capítulo totalmente diferente para a cidade. De longe, o grupo de aventureiros ele parecia intimidador. Eles tinham rostos meio rudes, né, vozes altas, usavam armaduras pesadas. À primeira vista pareciam perigosos. Só que assim que chegaram na cidade, o Van percebeu que eles não são tão ruins quanto aparentavam. Eram apenas um pouco toscos, né? No início eram barulhentos, rudes, mas depois que Day interveio e tratou com firmeza, a atitude dele mudou muito rápido, tá? Eles passaram a se comportar de forma mais adequada, tratar os moradores com muito respeito. No fim, a maioria dos aventureiros ficou simplesmente admirada. Eles não conseguiam acreditar que o Van, com apenas 8 anos de idade, fosse capaz de governar e administrar uma cidade que cresceu de forma tão organizada. Logo depois, Orto e seu grupo retornaram. No momento em que Orto notou Flan ali, que imediatamente perguntou a Kuzala quem ela é, aí a Kuzala explicou especialmente que se trata de uma garota que resgatou durante a viagem. Orto observa os dois por alguns instantes e logo entende a situação. Óbvio, tem sentimentos. Dominado pela frustração, Orto grita dramaticamente, reclamando por Kuzala ter encontrado uma namorada antes dele. Deixando isso de lado, Flan se volta pro plural ali e acaba pedindo um relatório sobre a área da masmorra. Plural acaba explicando que, surpreendentemente, tem poucos monstros ali perto. A entrada da masmorra é algo mais vazio, e comenta que a masmorra geralmente possui ambientes hostis, que faz com que os aventureiros consigam montar pequenos acampamentos próximos, mas construir estruturas grandes costuma ser impossível. Só que o Van possui habilidades especiais, esqueceu? Ele consegue tornar as construções, em grande escala, muito viáveis. Plural já tinha isso na mente, né? Porra, é óbvio. E o Van suspeita do pedido antes mesmo que ela faça. Como esperado, ela solicita a ajuda dele para construir estruturas perto da masmorra. O Van rapidamente lembra a Plural de que possui um toque de recolher rigoroso, tá? E não pode ficar fora por muito tempo. Ela promete que será protegido o tempo todo e garante que o trabalho não levaria muito tempo. Ainda assim, o Van hesita, mas ele prefere focar na construção e no aprimoramento da cidade principal, não em obras próximas da masmorra. Tentando fazer ela desistir, o Van apresenta várias exigências absurdas, tratando elas como condições rígidas para poder aceitar o trabalho. E, para sua surpresa, Plural aceita todas sem hesitar, afirmando claramente que pode começar no dia seguinte. O Van ele ficou parado, em choque, percebendo que o seu plano de escapar dessa tarefa falhou completamente. No dia seguinte, relutante, o Van segue por uma carruagem em direção à masmorra e a entrada é irregular e cheia de buracos. A viagem ela é tão instável que Coman acaba comentando sobre sentir enjoo. Durante o trajeto, eles encontram um troll gigantesco bloqueando os caminhos. Os aventureiros se organizam rapidamente e trabalham juntos, derrotando um monstro lá em tempo recorde. Depois da batalha, eles comemoram ruidosamente agora a vitória, e os gritos começam a incomodar o Van, mas Tio e Art parecem estar se divertindo com a empolgação, e que faz com que o Van se sinta um pouco melhor. Enquanto eles seguem a viagem, o Van de repente olha pela janela da carruagem e ordena com urgência que o motorista pare. À frente tem um buraco profundo no caminho, com apenas 2 longas vigas de madeira servindo como se fosse uma ponte meio que improvisada. O aventureiro não vê problema algum nisso daí. Eles estão acostumados a correr riscos, né? Em avançar sem precisar ver as consequências. Só que o Van ele entende que, por comportamento descuidado, pode causar acidentes graves. Ele decide então que isso precisa mudar.
Ele faz os homens adultos se ajoelharem e refletirem sobre o erro de julgamento. As vigas são instáveis e podem não suportar adequadamente quem vai passar por ali, mesmo que uma pequena pressão poderia fazer elas desabarem. Para resolver esse problema, o Van usou seus poderes para construir uma ponte forte e estável. Com a nova estrutura pronta, todos atravessam com segurança. Ao chegar na área da masmorra, o Van começou a planejar os próximos passos. Ele sabe que os aventureiros vão precisar de uma base de operações adequada. Primeiro, ele constrói um grande portão para impedir que os monstros escapem da área da masmorra. Depois ele ergue um hotel luxuoso de 5 estrelas, onde os aventureiros podem descansar por longos dias ali e caçar monstros. O edifício era impressionante, tá? Os aventureiros ficaram claramente satisfeitos. Eles precisavam desse conforto e da qualidade das instalações. Conforme o sol começou a se pôr, o Van se lembra do seu toque de recolher. Ele não quer deixar Esparta irritado novamente. E antes de partir, coloca Urto no comando das administrações ali da base e pede que ele supervisione os aventureiros. Enquanto se preparam para ir embora, Art percebe algo incomum no chão. Ela aponta para um pedaço de minério incrustado na terra e, depois de examinarem com cuidado, confirmam que se trata de Mirtil. Van elogia Art pela sua observação rápida e perspicaz. Com a noite caindo, o grupo agora retornou para a cidade. À entrada, os espera o Esparta. Tá lá o cara vestindo uma expressão calma, tá? Só que inquietante, com aquele sorriso silencioso no rosto. O Van imediatamente entrou em pânico. Ele sabe muito bem o que acontece quando perde o toque de recolher. Desesperado, ele começa a gritar por ajuda, mas todos evitam se envolver. Ninguém quer enfrentar Esparta. Apenas Orto reúne coragem suficiente para dar um passo à frente e tenta explicar que a culpa não foi do Van. Esparta, porém, o repreende firmemente e manda que ele fique quieto. Sem dizer mais nada, ele agarra Van e arrasta de volta para a cidade, deixando os outros para trás em silêncio constrangedor. Durante a caminhada, Van acabou percebendo que Art já estava na vila há bastante tempo. Ele pergunta se ela pretende ficar ali permanentemente e Art hesita antes de responder. Assume que, de alguma forma, ela ainda está pensando em ficar noiva e tudo mais, então diz para esquecer as expectativas externas e se concentrar no que realmente deseja. Art cora e admite que vai ficar noiva dele. Van também fica vermelho e claramente fica feliz ouvindo isso. Embora tente não demonstrar muita empolgação ali, né? Mais tarde, Belle e Rango retornam da capital real. Eles conseguiram estabelecer empresa comercial e agradeceram ao Van, sabendo que só conseguiram isso por causa do apoio dele. Em seguida, entregam a Van o pagamento combinado de 30 moedas de platina. Ele fica muito grato, né, e passa ali o dinheiro para Tio, e quando o Tio segura as moedas, fica completamente sem palavras. É a primeira vez que ela segura uma quantia tão grande de dinheiro. Depois disso, Coleman menciona que Panamera não voltaria para a vila, porque tem assuntos a resolver no território do Conde Ferdinando. No entanto, Belle e Irango também explicam que Panamera disse acreditar na forma de uma aliança com o Van. Tá? Seria melhor talvez eles fazerem isso do que permanecer sob o comando do Conde. Isso significa que ela provavelmente apareceria por ali com mais frequência. Van ficou genuinamente chocado com isso, e no início ele pensou que isso significa que Panamera pretende viver permanentemente na vila. Eles esclarecem que, cara, ela não vai viver realmente dentro da vila. Em vez disso, vai receber terras perto da vila. O Van pensa sobre isso e percebe que provavelmente é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. Panamera é o tipo de pessoa que sempre consegue o que quer. E por fim, Belle e Irango apresentam a Van uma obra-prima que compraram ali na capital real. À primeira vista parece uma caixa comum, só que quando se abrem, a caixa se transforma em algo que realmente parece como uma besta mecânica, deixando o Van surpreso. Aparentemente, esse dispositivo é a tecnologia mais recente disponível e pode disparar até 10 tiros seguidos. Belle e Irango acreditam que Van poderia usá-los para criar novas balistas, e Van fica empolgado e imediatamente começa a pensar em todas as possibilidades que oferece. Depois de examinar uma besta mecânica por um tempo, Van rapidamente replica isso usando os seus cubos. Ele testa a réplica, mas logo percebe que não recriou perfeitamente. Ao ver isso, Art entende de fato que alguém como Van não é perfeito. Até pode falhar e cometer erros de vez em quando. E o Van ri levemente disso tudo aí, dizendo que ele falha muitas vezes, inclusive falha com coisas além da magia de produção. Na verdade, não tem muitas coisas que ele considere realmente bom. E o Art fica surpresa, né? Porque, pô, pensou que o Van fosse o tipo de pessoa que conseguisse fazer tudo muito bem. E o Van então pergunta a Art sobre a sua aptidão mágica. Art se sente insegura com a pergunta e hesita antes de responder. Tio percebe o desconforto dela e diz que ela não precisa responder se não quiser, e o Van nunca forçaria ela a fazer isso. Art diz que tá tudo bem, e finalmente revela que tem aptidão para magia de marionetes. Van entende imediatamente, a magia de marionetes costuma ser rejeitada e desprezada, o que explica por que Art não se sentia confiante sobre isso. Como Van nunca viu magia de marionete em ação, ele pede para que ela faça uma demonstração. Esse tipo de magia envolve principalmente controlar bonecos, e para ajudá-la, o Van cria bonecos usando os seus blocos ali e pede para que Art mostre sua habilidade. Art usa sua magia nos bonecos e começa a mover eles como se estivessem vivos. O Van ficou completamente surpreso. Ele imediatamente abraça a Art porque ele já consegue ver um grande potencial do seu poder.
Tio também reconhece esse potencial, sabendo que a Art é habilidoso em fazer bonecos, e cara, eles vão se mover de graça. Ela sugere que organizem um pequeno espetáculo de marionetes para os moradores da vila, e ela acredita que todos gostariam. Tio também menciona que Van poderia criar um boneco usando a aura de Mirtil que Art encontrou outro dia. Mesmo assim, Art ainda se sente hesitante. Ela diz que a magia não foi feita para impressionar os outros. Van explica gentilmente que um dia ele também pensou assim. Seu próprio pai chegou a chamar ele de fracasso por conta da sua magia de produção. Ainda assim, foi justamente essa mesma magia de produção que permitiu a ele ajudar a vila a trazer felicidade para as pessoas ali ao seu redor. Então, Art finalmente entende algo importante. Até agora, ela sempre se viu como uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor. Ela realmente acreditava que não tinha talento algum. Mas, depois de ver que Van também passou pelas mesmas dificuldades e mesmo assim conseguiu seguir em frente, ela começou a pensar de forma diferente. Ela diz a si mesma que se o Van foi capaz de superar as suas dúvidas e ter acesso, então ela também deveria ser capaz de fazer o mesmo. Pela primeira vez, ela sente uma pequena chama de confiança em si mesma. E mais tarde, naquela noite, os moradores da vila se reúnem na praça da cidade. Eles cochicham entre si, confusos sempre com o motivo de terem sido chamados ali. Ninguém sabe o que estava acontecendo. Então Van deu um passo à frente e anunciou que Art vai apresentar um espetáculo para todo mundo. Um boneco do tamanho de um ser humano foi trazido e colocado diante da multidão. Art respira fundo e começa a usar sua magia. Lentamente ela fez o boneco se curvar. Assim que os moradores viram isso, reconheceram o tipo de magia que ela estava usando, que era a magia de marionete. Alguns deles rapidamente se lembraram de que no passado, certas pessoas tentaram atacar a família real usando esse tipo de magia. Murmúrios começaram a se espalhar pela multidão. Art escutou todos e imediatamente pensou que os moradores estavam julgando ela e desprezando ela. Van percebeu a expressão no rosto dela imediatamente e ele entendeu ali que Art estava se sentindo profundamente constrangida. Sabe que ela de alguma forma está preocupada com o que todos vão pensar dela depois daquela apresentação. E ela se sente pequena e exposta, como se cada olhar da multidão tivesse pronto para criticar ela. Por um breve momento, ela pensa em fugir, mas em vez disso, Art se firma. Ela reúne coragem e continua. Com movimentos graciosos, ela guia o boneco numa dança perfeita. O boneco começa a parecer quase vivo enquanto segue seus movimentos. A multidão observa em completo silêncio. A figura sem vida agora está se movendo lindamente, como se tivesse com uma alma própria. Van percebe mais uma vez o quão incrível a magia de marionetes realmente é. Ela tem o poder de dar vida a objetos que não conseguem se mover sozinhos, e quando a dança finalmente termina, Art se vira lentamente para encarar a multidão. Ela se preparou para ouvir insultos duros ali, palavras pesadas, espera uma raiva e rejeição por causa da magia que ela usou, mas o inesperado acontece. Os moradores começam a aplaudir, começam a comemorar em voz alta, alguns até gritam pedindo que ela se apresente novamente, e o Van se aproxima dela e diz que ela conseguiu. O medo que ela carregou por tanto tempo finalmente desapareceu. Tomada pela emoção, Art corre para os braços dele e agradece. Ela diz que ele ajudou muito ela a entender algo importante, que sempre teve força dentro de si. Ela só precisava de alguém que ajudasse a enxergar isso. No dia seguinte, Panamera retornou do Palácio Real. E depois de conversar um pouquinho com Art, ela ficou surpresa, né, com as coisas acontecendo. E ela conseguiu ver claramente que a arte mudou muito desde a última vez que se encontraram. Tem uma nova confiança nela. É óbvio que Van teve uma influência muito positiva nesse crescimento dela. E Panamera pergunta a Van que tipo de truque ele usou para causar uma transformação tão grande. O Van simplesmente explica que a arte nunca teve falta de talento. Ela apenas não tinha confiança na sua própria habilidade. Tudo que fez foi ajudá-la a reconhecer o quão especial e poderoso seu talento realmente é. A magia realmente é algo incrível. Panamera ficou impressionada com essa resposta. Porém, ela rapidamente se lembra do motivo pelo qual veio até ali. Ela diz a Van para ajoelhar, porque a sua própria majestade chegou. Van se ajoelha sem hesitar, então ele é apresentado a Dino, o rei Scuderia, junto com um chanceler do rei, Aperta. Cara, o rei Dino, ele informou a Van que ele foi oficialmente concedido um título de barão. Agora ele faz parte da baixa nobreza. O rei aconselha servir a nação com lealdade e sempre agir pelo bem-estar do país. Além disso, Dino ouviu dizer que Van descobriu uma masmorra na região. Ele afirma que enviaria alguém para investigá-la mais tarde. O rei também soube que eles conseguiram derrotar o dragão da floresta e, por causa disso, ele veio pessoalmente confirmar essa história. Ele pede que Van lhe dê uma explicação honesta e detalhada do que aconteceu e o Van concorda, mas avisa que a história pode soar estranha. Ele teme de alguma forma que o rei pense que estava mentindo, então pede que Dino escute com a mente aberta. Dino não vê problema nisso e concorda. Van começa a explicar que as armas ofensivas e defensivas da vila existem. Aperta observa atentamente os equipamentos e presta atenção especial nas balistas. Ele entende basicamente que, embora as balistas sejam boas para atacar os inimigos à distância, elas nem sempre são muito práticas numa situação do dia a dia. Van não concorda completamente com isso e, para provar o seu ponto, ele decide demonstrar o quão poderosa a arma é. Ele ordena que Kamshin dispare um tiro de balista e, quando o disparo é feito, aí fica claro que o enorme poder destrutivo da arma é absoluto.
O rei ficou surpreso, porque nunca esperava tanto poder destrutivo de algo assim. O que surpreende ainda mais o Dino é descobrir que foi o Van quem construiu todos os materiais usados para fabricar essas armas. Ele, de alguma forma, não conseguiu acreditar que uma única pessoa tenha projetado e criado isso tudo sozinho. Para ele, isso parece impossível. O Van, ele sabe que a história pode soar incrível e inacreditável para as pessoas. Então ele diz a Dino que primeiro vai explicar que eles construíram as muralhas ao redor da vila. Aperta, imagina que deve ter levado alguns anos para construir todo aquele negócio e tudo mais. Só que o Van explica que eles levaram no máximo 4 meses para construí-los. Foi uma coisa muito rápida, entendeu? E isso deixa Dino e Aperta completamente chocados. Depois disso, Van os leva para um passeio da vila. E enquanto caminham, os moradores cumprimentam Van calorosamente. Ao ver isso, Dino percebe que Van tem uma relação muito forte e positiva com as pessoas da vila. Dino fica ainda mais surpreso quando vê o rio cheio de palo. Isso é uma espécie que é rara, extremamente na natureza, tá? E ver tantos reunidos num único lugar é algo muito incomum. Eles continuam o tour e Esparta demonstra como usa a magia da terra para criar uma base sólida para a muralha. Em seguida, Van utiliza sua magia de produção para transformar a estrutura numa fortificação sólida. Assistir a isso deixa o Dino e Aperta completamente atônitos. Mais tarde, Latesta descobre que o rei da nação chegou. Então ele vai lá prestar os seus respeitos. Como presente para marcar a sua amizade, né, ele oferece um pedaço de oricalcum. Todos veem aquele metal e ficam chocados com ele, porque não se trata de um metal comum. Ele é conhecido como metal dos deuses. Se uma espada fosse forjada com ele, a arma poderia valer várias centenas de milhares ali de peças de platina. Van imediatamente usa a magia para forjar uma espada com metal, porém ele rapidamente esconde a espada pronta atrás das costas, né? Depois de não querer que o rei saiba que ele consegue fazer algo assim com tanta facilidade. Parameira simplesmente diz para ele ser honesto, então Van decide contar a verdade. O rei respeita a honestidade de Van e diz que está disposto a pagar qualquer preço pela espada. Só que o Van afirma que ele não quer dinheiro. Em vez disso, ele pede uma residência permanente na vila. Ele quer que Dino prometa que, aconteça o que acontecer, ele nunca sairia dali para uma outra vila. Dino entende o desejo de Van, porém, ele também acha que seria um desperdício deixar os talentos de Van escondidos em um lugar tão remoto. Então ele pergunta se o Van ainda estaria disposto a trabalhar com a capital real caso ele enviasse o emissário até ele. O Van concorda com essa condição, e o Dino se sente tocado ao ver o quanto o Van é dedicado em proteger e melhorar a sua própria vila. Por causa disso, ele aceita o pedido de Van. Van ficou muito feliz ouvindo essas coisas, ele sente que esse é mais um passo em direção a uma vida tranquila que ele sempre quis. Um pouco depois, o Dino diz ao Van que não pode ficar longe da capital por muito tempo, então ele começa a pensar em voltar. Mas de repente, eles ouvem os moradores gritando. Eles avisam que o dragão estava se aproximando da vila. Van rapidamente diz a todos para irem para as defesas e se prepararem ali, porque os aventureiros teriam que lutar e Panamera também concorda em ajudar, o que deixa Van mais confiante de conseguir lidar com essa situação. Então o dragão voa em direção a eles de uma forma drástica. Todos olham para o céu, imaginando qual seria o próximo movimento do Van agora. Mas assim a gente finaliza o episódio 9 aqui do canal. E se você curtiu, não esquece de caprichar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar tudo junto. O que vai acontecer no próximo episódio? Vamos ver isso aí juntinho. Tamo junto, família. Aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!